Sejam muito bem-vindos, amigos do esporte. Está no ar pela Rádio Fritura 107.1, radiofritura.com e na live do YouTube, mais um Arquibancada. Aê! Boa! Eu, Luiz Cucão, estou aqui hoje, quarta-feira, 28 de junho. Estou com meus amigos de sempre. Hoje, vou começar por quem? Quer pegar no gol hoje? Ah, não. Não? Viu? Ele não joga, é narrador. Então, esqueci. Não. Então, o zagueiro back central, aquele que chuta pro mato que vale campeonato, Thiago Freitas. Pior que o Betão. Tamo aí, tamo junto. E aqui ela, nossa camisa 10, craque, MVP, Camila Freitas. Camila Freitas. Mano, já começou a errar meu nome de novo. Camila Silva. Aham. E aí, gente, tudo bem? Camila Andrade. E ele, centroavante, camisa 9, Alá Ibrahimovic. Não, alajou. Toda vez que tem que ficar corrigindo, então é difícil. Ele, Key Fernandes. E aí, meu, tudo bem? Hoje eu quero aprender a jogar joguinho. A arte do poker? É isso aí. E ele, o nosso narrador. Não, eu jogo também. Narrador esportivo. Ele ficou bravo. Narrador esportivo. Ele que é Sempre foi Hoje narrador. camisa 5. Hoje, que é um camisa 5, Alá aniversariante do dia. Sabe quem foi aniversariante? Hoje? Vampeta. Não, muito mais craque que ele. Marcelinho Carioca. Perdigão. Olha isso. Boa. É isso aí, Henrique Medina, tudo bom? Boa tarde a todos. Vamos pra mais um programa. É isso aí. E hoje... Animado, hein? Nossa, que animação, cara. Claro, o cara fala que eu jogo igual o Perdigão, cara. Vamos para mais um programa. O cara fala que eu jogo igual o Perdigão, cortou minha animação, velho. O craque Perdigão, cara. Ah, é verdade, No né? lugar do Gabriel ali, hein? E hoje teremos aqui o convidado especial para falar desse esporte da mente que mais cresce no nosso Brasilzão, E aqui que é o na região poker. também. Olha aí. Sorocaba também vem crescendo isso. muito. O jogador e proprietário da EV Clube Poker Sorocaba, Maldonado. Aê! Tudo bem? Beleza, vamos falar um pouquinho do joguinho aí nosso de cada dia. Esperar as feras do futebol aí, comentar um pouco. Eu, torcedor Nutella do Santos aqui, vou ficar só de camarote. Santos, a assim, gente adora o Santos nesse programa. Desculpa a pergunta, Maldonado, mas você tem quantos anos? Eu tô com 36. 36 anos e torce pro Santos. É Estranho. esquisito, né? É estranho. A gente achou que ia ter uns 65 É, no mínimo. mais ou menos. É bem por aí. Boa. Bom, vamos falar rapidinho aqui do nosso Arquibancada Geral, hein? Começou hoje, né? Entre hoje e amanhã, as semifinais da Copa das Confederações. Estamos assistindo aqui, inclusive, hein? Já tá no finalzinho, no primeiro tempo da prorrogação entre Chile e Portugal, 0-0, hein? E Cristiano ainda não E fez gol. Alemanha e México 0-0 também. Na Alemanha e México é amanhã. Não, é hoje. Amanhã às 3. Amanhã às 3 da tarde. É por isso que tá 0x0, então. É por isso que tá 0-0, que não começou o jogo. 0-0, viu? Eu abri o placar, tava aqui Tá 0x0, juro pra você. Assim que saiu algum gol, alguma coisa, a gente vai falar aqui no ar, hein? Você O grita Ronaldo assim, ó. quase machucou agora, pô. Você faz assim, igual em transmissão. Fala, olha o gol! Olha o gol! Viu? É isso aí. Normal, ele ganha até no banco de reservas, ele ganha o campeonato. Mas É tô isso achando aí. que vai dar Foi assim China. na Eurocopa. Vamos sai falar- daqui, ó. Diego Souza falará hoje, após a final do Campeonato Pernambucano, sobre a ida ou não para o Palmeiras. Que é óbvio que ele não vai. É A claro. diretoria do esporte está Esporte. batendo o pé falando que não Fechou. vai. Pô, fechou. E aí? Quer ir lá. Pô, fechou, não quer, Cabe? não quer liberar, não. Não, cabe, só que ele não Projeta. sai do Sport. Não? Não. Cara, e o Sport que vai ser campeão hoje, Pernambucano, provavelmente. E um abraço pra vocês que reclamam do Paulista. O Pernambucano tá acabando hoje, tá? Exatamente. Um abraço Verdade. pra vocês. É isso aí. Conmebol amplia o prazo de inscrição para Libertadores e Sul-Americana. Além de agora poder trocar 6 atletas, né? Que isso também mudou, não é? Eram 3. Passou de 3 para 6. O prazo agora é de 48 horas antes do jogo de volta da próxima fase. Então já deu uma estendida aí no prazo de inscrição de novos Tá atletas, né? virando bagunça. E a Conmebol vai fazer aquele aplicativinho que a gente quer, que dá pra conferir, ver se o jogador tá
apto a jogar ou não. Ah, não. Isso aí eles não pensam, né? Escreve no papel de pão ainda e Na se der pra caderneta. passar pra frente, passa. Vai ficar- Caderneta, você risca com a caneta e pode jogar. O lema da Usando. Comebol é iremos ser várzea sempre. É aquelas súmulas que a gente usava no Interclasse, que a gente pegava no Google e imprimia, tá Não, ligado? mas aquilo era profissional. É, claro. Perto da Comebol é profissional. Vai ficar bom pro Palmeiras agora, né? Que quer aliciar todo mundo. Aí com mais prazo estendido, eles podem, né? E cada clube que for enfrentar na próxima rodada, eles podem, então a gente vai contratar tal jogador. Depois, sei lá, Henrique Dourado e por aí vai. Tá vendo? Essas coisas do Palmeiras faz virar piada, cara. Não é culpa nossa. É eles que fazem A isso. culpa é deles. É duro. Dá pra escrever o Cristiano Ronaldo na próxima fase aí, que o Palmeiras tá atrás também, né? Ele vai sair do... Vai sair do Real e o Faz uma Palmeiras... oferta lá, Com faz uma certeza. oferta, tem dinheiro. E aqui é mais fácil de sonegar imposto. Daniel Alves e CR7 na mira do Palmeiras. Aqui é Com mais certeza. fácil de sonegar imposto. Isso. Não, aqui é tranquilo. Aqui é pô. suave. Aqui é tranquilo. O que é imposto? Seleção feminina. Clubes não cedem jogadoras e Emily, nossa treinadora, fará mudanças no time, hein? Emily Lima, Exatamente, irmã de Weber Lima. São no mínimo 8 mudanças. E o time vai mudar total. Inclusive o jeito de jogar. A Emily já falou que o esquema tático vai mudar também. Fazer o quê, né? É um torneio. Infelizmente é um torneio que elas disputam, né? Pra pegar ritmo de jogo. Tem competição aí ainda no ano. Mas infelizmente as jogadoras não foram liberadas. A Camila, ela tem a lista de quem vai jogar. Isso aí. Goleira, né? Viviane, Grêmio, Osasco e Audax. No lugar de Letícia, do Corinthians. Zagueira Antônia, da Ponte Preta. No lugar de Bruna Benites, do Houston Dash. Zagueira Jussianara, do Corinthians Audax. No lugar de Mônica. Tipo Betão essa aí, hein? Essa daí joga muito. Então. Lateral Maurine, do Santos. No lugar de Fabiana, do Corinthians Audax. A Maurini é boa, hein? Sim. Meio campo, Monique, do Corinthians Audax. No lugar de Camila, do Orlando Pride. Não sei como fala. Meio campo, Maria dos Santos. No lugar de Andressa Macri. O meio campo também, Rita de Cássia, de São José. No lugar de Marta, do Orlando Pride. E atacante, a Chu, do São José. No lugar de Debinha. Pergunta. É isso aí. Mudanças. Bom, só pra avisar também que essa mudança vale pro torneio que começa nessa quarta. O Brasil enfrenta a Itália no torneio internacional de Manaus. Exato. Pergunta. Diga. Rogério Ceni não liberou ninguém? Ô, louco, bicho. Ó as polêmicas. Já vem Não o sei. corneta, né? Não sei Não se vai liberou. responder. Henrique Medina sempre corneta. Não, Mas vai não liberar vou quem responder. que tem a O São altura Paulo pra não tem seleção time, ali? São Não- Paulo não tem time feminino. Vendeu. Vendeu. Já deve ter vendido o time feminino. E vendeu bem, inclusive. Vendeu bem, inclusive. Vendeu bem. Os últimos anos Nossos, aí... nossos São Paulo- ouvintes são paulinos estão adorando a Não, piada mas do Medina. falando, time que não tiver time feminino, o clube que não tiver um time feminino não Tem vai jogar multa agora. Libertadores. E tem multa Olha, também. sorte que eu decorei, porque tiraram aqui a notícia que eu coloquei. E tem multa também. Tem multa Tá mais também. pra baixo? Não. Eu vou falar. Uma notícia do futsal. Vou começar pela bombástica. Tinha colocado? O craque Falcão, o rei do futsal, Aquele. disse que vai adiar a sua aposentadoria da seleção brasileira. Que agora mudou toda a diretoria, a comissão, a começar por o treinador, né? E ele falou que agora ele pensa novamente em seleção brasileira. Falcão, queremos você aqui, hein? Grande Falcão. Boa. E quem mais ganha com isso é o próprio futsal. Lógico. Com certeza. Sim, com certeza. Lógico, porque ele tem futebol ainda. Falcão tem mais pique aí, tranquilo, pra mais 5 anos, cara. Tranquilo. Não, ele joga muito. Tranquilo. Joga muito. bem, joga bem. Éder Lima, ídolo da seleção da Rússia de futsal, chega ao futsal de Sorocaba para atuar ao lado de Falcão, hein? Esse cara aí passou por cada perrengue na vida dele. Esse cara foi o cara que realmente batalhou pra estar onde ele tá. Ele chegou a passar fome em Portugal, pra vocês terem ideia. Porque ele, na verdade, ele jogava no campo, ele com o pai dele, ele quis jogar no campo, ele foi jogar, se eu não me engano, no Vasco. E... Não era o Leão técnico também, né? Não. E aí depois ele partiu pro futsal, e aí ele foi pra Portugal, chegou a passar fome em Portugal, jogou num time lá pequeno e depois foi contratado pelo melhor time
Portugal não, desculpa. Rússia. Russa. Foi contratado pelo maior time da Rússia. Jogou muito bem e foi convidado pela seleção da Rússia a tirar a cidadania de lá. E hoje ele é o ídolo da seleção da Rússia. Boa. Ídolo. Éder Lima, queremos você aqui. Também. Sim. O Magnus tá virando Palmeiras também no futsal, hein? Tá trazendo Né? Deus e o mundo aí. Magnus Já paga foi- nós O agora. Magnus já ganhou o Mundial Paga já. nós. Temporada passada já já ganhou Mundial. Olha aí. tudo. Então não compare ao Palmeiras. Ele não falou pode. que não parece o Palmeiras porque o Magnus ganhou o Mundial. Já ganhou o Mundial. Então, não pode comparar, infelizmente. Gente, falando do Magnus, ontem teve jogo, né? Teve? Vocês sabem o placar? Não, eu vi que o Falcão fez gol. Sempre, né? Olha aí, digita rápido então, Camila, pra você. Vai. poder- Ó, tem um time aqui, ó. 15 segundos. 1, Ai, meu Senão Deus. vai ficar silêncio Ai, aqui, meu hein, Camila? 3, 4, 5. Gente, não tem, cara. Segue aí a gente vê aqui. Segue, né? depois eu Segue. falo. Tá bom, Segue, depois eu falo. para os fãs, notícia para os fãs da Bola Oval, hein? NFL, uma bomba numa entrevista, dono do Patriots cogita jogo no Brasil, hein? Quer ler a matéria? Ele cogitou, não. Ele afirmou que vai ter jogo no Brasil. Ele tá fazendo uma experiência, não sei dizer. Nosso Key Fernandes entende bastante também de futebol americano. Não sei se é uma experiência, não sei se é uma jogada de marketing. Na verdade, pelo que eu vi, estão levando o futebol americano pros países onde o time tem mais fãs. A maior torcida do Brasil hoje é o Patriots, muito se dá isso ao Tom Brady, né, que é marido da Gisele Bündchen. Da E as Gisele. últimas conquistas também. Eu tá, assisto amigão? por causa da Gisele. E as últimas conquistas também, tá, meu amigão? Não, ele é o melhor quarterback em atividade hoje. Não, então é isso, cara. Se rolar esse jogo no Brasil, vai dar público e vai bater recorde, hein? Essa afirmação dele aí foi sobre ele dizer que ele estava dando uma entrevista, na verdade, para uma repórter francesa, porque eles estão cogitando também fazer jogo lá na França, né? E aí essa repórter francesa perguntou para ele quais eram os lugares, o que eles pretendiam. E aí o Kraft ele falou que ele pretende fazer porque chama público, ele quer alcançar o público mais jovem também, que é uma meta deles. E aí ele falou os lugares, vai ter o jogo no México, que já tá certo, contra o time do México, que eu não me lembro o nome, mas que tá na pauta, se alguém puder ver aí pra falar. Não, vai jogar E- com o Raiders mesmo. É no temporada México. regular Raiders? da NFL mesmo. Ah, tá. Não é aqueles jogos de pré-temporada? Não, é temporada regular mesmo. Que a NBA vem pro Brasil também. Eles vão mas trazer o jogo pro Brasil e vão mandar o jogo aqui. Cara, que legal. Porque fizeram isso no Azteca no passado contra o Miami Dolphins e foi 105 mil pessoas Nossa. no estádio. E Cara, que da hora. Recorde. Tá confirmado. Recorde do Azteca. Imagina jogar no Maracanã. Não, Então, não, mas aí tá confirmado o jogo aqui no Brasil, vai ser na Arena Corinthians, dia 26 de julho, Corinthians e Patriotas. Aí, ó. Será que o Tom Brady vai jogar? Assim? A gente falando. Não sei se o Tom Brady vai jogar, mas tá confirmado. Sério? Tom Brady não vai jogar. Mas se as- Gisele Bündchen quiser vir assistir, Isso, tá Estamos convidada. a- Às 21h45, tá, gente? E pros fãs aí, já é bom ficar atento que já vai começar já daqui a pouco. Eu já tô feliz que vai voltar. Não agora, né? Daqui a pouco, daqui... É setembro. Setembro, então. Dia 19 de setembro. 2, 3 meses só, já tá aí. Já tá aí, já. Amém. Setembro Graças sempre chega. Graças a Deus. Camila, pegou o achei resultado do jogo? Achei o placar aqui. Foi 5-2 pro Magnus. O Jales Futsal perdeu na Arena ontem. E o próximo jogo, já divulgando, é dia 1/7, às 13 horas, em Joaçaba, contra o Joaçaba Futsal. É isso aí. Só pega time de interclasse também o Magnus, né? É? Não, mas o campeonato de futsal tá pesado. Vai ser tá outro pesado. 5 Brasileiro é pesado. alguma coisa aí, hein? Bom, agora vamos falar de pôquer, hein? Aí. Chegou a hora. Chegou a hora. Novidades para os nossos ouvintes, Cucão? Sim! Hoje, excepcionalmente hoje, com a visita do nosso querido Maldonado, iremos sortear dois buy-in, um para o campeonato 103K. De aniversário da IV, né? Aniversário de 3 anos, que o clube completa em setembro. Aí. E o outro pro buy-in, que é o gerente. Torneio do Gerente. A Torneio- gente fez uma edição em junho agora e foi sucesso. Tivemos
560 inscritos. Caramba. A gente Muito. ia chegar lá, já tinha gente já pra já tinha Infelizmente, fila a já. gente teve que limitar realmente as inscrições por causa da capacidade máxima do Nós clube. três foi. É. E o prêmio foi de 50 mil garantidos pelo buy-in de R$50. A gente conseguiu atingir uma marca de 90 mil líquido. Caraca. Nossa. O campeão Boa. levou 20 É dinheiro, hein, meus amigos? É dinheiro. pra casa. Foi É o torneio do gerente, um buy-in para um torneio que vale 50k garantido. que será de agora de premiação. 18 a 23 de julho. Um pro 103, hein? O 103 Um pro E o 103. 103K que até agora não teve sorteio, né? Só teve os satélites, então exclusivo aqui no Exatamente. programa Arquibancada, hein, pessoal? Então, hoje é o E aí, primeiro sorteio. Exclusivo pela live, hein, galera? Só E aí, vai valer como na é que a live. gente vai sortear? Entre na nossa live do YouTube, como o canal é Rádio Fritura, ou digite no navegador fritura.com.br, cai direto lá na nossa live e digite lá no comentário, eu quero. Digitou, eu quero, Já está concorrendo. A gente vai anotar aqui o seu nome e vamos sortear no final do programa, hein? Nas nossas redes sociais também tá lá o link, é só acessar direto. O Maldonado também divulgou pra galera que não acompanha a gente na página aí da Arquibancada, tá na página do EV também, EV também. tá divulgado lá. Uhum. Então entra na live, é exclusivo na live. Colocou eu quero na live, Coloca já lá está o concorrendo. 103K eu vou. Isso. Aê, Isso. 103K Aí, eu ó. vou. Boa. exato. Boa, vai estar concorrendo, hein? Isso aí. No final do programa a gente sorteia aqui e fala o vencedor. Vamos lá, vamos abrir a rodada de apostas, não. Não. De perguntas. Pré-flop? Perguntas pré-flop. Já dá pra formar um jogo aqui. Já dá mesa. Já deu uma mesa aqui, hein? Já, hein? Ô, e falando nisso, tem deixar a maleta rádio de de lado. pôquer aqui na rádio. Tem no meu carro também. Aí, ó. Vamos deixar a rádio de lado aqui, deixa o microfone de lado. Acabou a rádio, acabou. Posso começar com a rodada, Cocão? Por favor. O cara que quer hoje aprender o básico do poker e começar a praticar, ele tem que ver isso onde? Ele tem que ver na internet? É mais fácil aprender com alguém? Qual o jeito mais fácil de você entrar no poker? Hoje alguém que queira aprender, que não conhece absolutamente nada de poker, o que a gente indica? Existem sites online que tem no caso um parceiro nosso também, que é o 888 Poker, que é o 888 Poker, onde o jogador pode disputar city goals ou torneios com play money, que é dinheiro fictício. Então ali nessas mesas de dinheiro fictício, o jogador não investe absolutamente nada, ele consegue desenvolver, enxergar e conhecer um pouco mais da dinâmica da mesa e como funciona. E diversos artigos também que você pode pesquisar na internet sobre o ranking das mãos, vencedoras, enfim. A hora que o jogador tiver praticamente... Porque assim, o poker ele é fácil de aprender, ele é fácil de você entender, no caso, o ranking de mãos, a dinâmica da mesa. O difícil é dominar o poker como um todo, que aí é onde o jogador vai se aprofundar nos estudos, né? Mas a diversão, ela acaba sendo maior do que essa parte também realmente dos estudos aí que a gente propõe. Então, aí quando o jogador tiver basicamente assim habituado à dinâmica da mesa, nós temos hoje um torneio que atinge esse público, que é de quarta-feira, que é o Vintão. Então toda quarta-feira a gente faz um torneio que é chamado Vintão, são R$ 1.500 garantidos pelo buy-in, inscrição de R$20, onde esses jogadores podem participar, conhecer o clube, conhecer mais como funciona e se habituar, porque alguns jogadores têm esse receio, esse bloqueio, como eu tive também quando eu aprendi, quando eu comecei a jogar poker também, de sentar numa mesa, por se tratar até de um jogo individual, a gente acaba ficando um pouco receoso. Mas depois do segundo, terceiro torneio, você começa já a ficar mais à vontade. Aí. Legal. Boa. Aqueles aplicativos de celular resolve, então? Também tem os aplicativos, joguinhos, aí né? tem os joguinhos, né? De também que o jogador não investe dinheiro, que ele pode ali treinar um pouco e conhecer. Eu quando comecei a aprender, eu comecei no PokerStars no dinheiro fictício. Então a gente jogava lá o dinheiro fictício, você não gasta nada, você faz a sua conta e começa a entender um pouquinho do jogo. Busquei artigos na internet. Hoje também está muito mais fácil você procurar no YouTube artigos de jogadores profissionais dando dicas para os iniciantes, entendeu? De como o jogador pode começar a desenvolver o seu jogo. Então hoje o volume de informação para esse público que quer realmente aprender é muito grande hoje. Quando que a EV vai lançar o aplicativo para jogar também? É uma boa, né? Quem sabe a gente possa, de repente, desenvolver. Nós fizemos no ano passado
um curso para iniciantes. Tivemos algumas pessoas, não tivemos tantas pessoas, mas teve acho que umas 7, 8 pessoas que foram lá no clube. A gente convidou um profissional do poker, que foi o Gui Moura, que ele é aqui de Sorocaba, inclusive. Ele é um jogador profissional, ele inclusive que ministrou esse curso para os iniciantes. A gente pretende fazer novamente, com certeza, e divulgar nas redes. Entendi. Tá? Boa. Henrique Medina, preparou alguma coisa aí? Com certeza. Pode falar. Maldonado, você que vive, né, o poker diariamente, né? Muita gente fala que o poker ele é um esporte de sorte. Eu já jogo um tempinho, não sou profissional, longe disso, né? Eu gosto apenas do esporte, mas eu queria você que tem uma vivência maior, quanto o poker é sorte e quanto ele é habilidade? Então, essa é uma pergunta que muitos fazem, né? E, assim, segundo estudos, eu não sei agora te disponibilizar a fonte, mas foram feitos estudos que caracterizam entre 70% e 30%. Né? Então, é de 70% habilidade, estudo, estratégia, né? E o 30% que é essa variância. Que é o baralho, né? Exatamente. E o baralho pode ser também, ele pode ajudar. Muitas vezes um jogador que não sabe absolutamente nada, ele pode acabar até vencendo, de forma que o baralho pode ajudar ele a ali. A gente teve um exemplo aí no último 50k, né? Tivemos, deu bastante audiência. Mas Abraço, bomba! O bacana do poker é isso, eu falo pra galera, né? Porque o legal, realmente, assim, o que fascina a galera é isso de você, às vezes um jogador inexperiente, um cara que tá aprendendo, de ele desenvolver um pouco e saber que é possível ele chegar num torneio e ser campeão também, entendeu? Sim. Então, O Bomba é tão zica que nos nossos torneios de amigo que a gente faz, Home games. Ele é dealer, velho. Ele não joga. Não, ele foi engraçado, ele enjoou a turma lá, né? A gente fez a transmissão da mesa da TV. Sim. E aí foi muita falinha, foi legal. Na hora que eu tava assistindo, que eu tava conversando com vocês, até 4 horas da madrugada, Às 4. tinha quase 150 pessoas assistindo. Tinha bastante. E um bastante comentário atrás do outro ali. É. Aquele call de par de 7, o call de raiz e 9. Não, o par de 7 me deixou sete sem machucou. dormir, cara. As falinhas são bem tradicionais um pouco. Né? Mas por isso que eu acho legal, cara. Porque acontece essas coisas, mano. A interação no poker, né? O que eu falo, eu ingressei no poker em 2011. Se não me engano, acho que em 2011 eu comecei a brincar, a jogar. Então, desse tempo pra cá, poxa, eu conheci muito mais pessoas bacanas, muito mais pessoas boas, né? Fiz grandes amizades no meio do poker. Então, hoje é um ambiente bacana, é um ambiente de diversão, né? Sim, até porque o jogador, né? A pessoa, não o profissional, mas a pessoa que vai até o clube pra jogar, claro, ela pensa na premiação, pô, se puxar alguma coisa bacana e tal, mas o ambiente em si, essas falinhas, essa descontração que tem, vale muito a pena também, né? Sim, exatamente. É isso que faz com que as pessoas hoje tá crescendo realmente, né? O público, as pessoas se interessando ainda mais pelo poker. E a gente vem criando eventos justamente para essas pessoas, para que conheçam, para que se habituem e vejam que realmente é um jogo de habilidade. Acho que não tem coisa melhor do que você ser um jogador recreativo e estudar o jogo, porque aí você sendo recreativo e estudar o jogo, você pode fazer daquele seu hobby um hobby lucrativo. Sim. Né? Um hobby sadio. Não é verdade? Você não vai sofrer aquela pressão do dinheiro quando você é um profissional. Então, quando o jogador é 100%, né, profissional e vive daquilo, aí, levando como trabalho, ele tem uma pressão muito maior do que o jogador. Sim, até porque aí no caso ele tem a dependência financeira daquilo, né? Exatamente. Legal. Você, como empresário e como jogador, certo? Você é os dois. Fato. Eu sou mais o proprietário. Jogador, eu não me considero um jogador, mas eu jogo. Você sou um jogador recreativo. Por diversão. Isso, por diversão. O que te motiva? Eu quero saber o que te motivou a entrar no meio do poker. Eu queria saber, assim, se você já jogava poker antes ou não, ou começou a jogar a partir do negócio. Como que você transformou do poker, porque hoje o poker é a sua vida. Isso, exatamente. O poker, ele é literalmente a sua vida. Você tá ali vivenciando aquilo toda hora, inclusive 24 horas por dia. Depois você vai contar as histórias aí. Isso. Mas eu quero saber como que o poker, ele tomou conta da sua vida.
Ele veio de uma forma despretensiosa, na verdade, né? Eu entrei em contato com o poker, conforme eu falei antes, foi em 2011 que eu aprendi a jogar ali, a entender o que era o poker. Foi até engraçado que na minha primeira experiência foi em São Paulo, com os primos da minha esposa, e eles jogavam lá um City Gold, se não me engano, não sei se era 30 ou 50 reais o buy-in e o rebuy. E eu não sabia porcaria nenhuma, né? Perdeu dinheiro pra então, caramba. aí eu fui lá fazendo recompra e ainda os caras me soltaram a falinha, viu? Você tem dinheiro pro pedágio? Foi tipo um dos últimos domingos lá que eu perdi pro professor lá. Isso. Aí de lá eu conheci alguns jogos em Sorocaba, né? Existiam alguns clubes, né, em Sorocaba que eu comecei a frequentar, fazer amizades no poker, e aí quando surgiu no fato o poker como trabalho, foi quando eu fui convidado a realizar um evento num outro clube que tinha aqui na cidade. Que foi um clube no qual eu gerenciei alguns eventos. Eles me convidaram para fazer um evento. Como eu tinha muita amizade no meio do poker, conhecia a galera, eu aceitei esse desafio. E aí a gente criou um torneio, desenvolveu vários torneios, eu com o Vinícius Madeiro, que é um grande amigo, que me ensinou muita coisa também. A gente desenvolveu alguns torneios nesse clube. E aí desse clube surgiu a oportunidade de ser sócio, de entrar na sociedade do Mais EV Club, que foi em 2014. O EV já existia, então? Não, o EV não existia. Não existia. Então o EV surgiu através desse convite que veio do Chico, na época o Marcelo, que era o Chico, o Jaime, que são irmãos, fez o convite pro Marcelo. O Marcelo falou, você não quer ir comigo e tal? E, pô, se você não for, eu não vou e tal. Ou seja, porque também ele era um cara que é do meio do poker, então fez esse convite pra mim. E a gente foi e montou o Mais EV em 2014. Então foi a união da amizade do poker que surgiu o Mais EV. Então foi dessa amizade que surgiu o Mais EV. E aí a gente tá até hoje, em setembro, a gente completa 3 anos. E hoje literalmente tomou conta da sua vida. Tomou conta. E engraçado que assim, antes eu tinha uma vontade grande de jogar também, né? Porque toda semana tinha torneio, então eu vou com a minha esposa, a gente jogava juntos torneios, inclusive. Ela joga e dá carta também, né? Ela tava dando carta no clube, aí porque os horários ficaram complicados em casa por causa das meninas. Também. Coisa feia. Exato. E onde eu me perdi aqui? Você tava falando... Os horários ficaram apertados, né? Com as suas filhas. Isso, então. Aí eu só perdi onde eu tava... E você entrou com o Marcelo, né? Fundou em 2014. Que o poker tomou conta da sua vida. Então, aí aonde eu ia chegar. Porque hoje o tesão, ele foi canalizado mais em desenvolver os torneios do que jogar. Isso que eu tava falando. Então, tipo, a vontade de jogar que eu tinha antes, eu já não tenho tanto. Mas hoje a vontade é grande em cima de desenvolver os torneios, desenvolver os eventos, né? Que nem foi esse último aí que a gente desenvolveu, que foi o torneio do gerente, de 50 mil garantidos, que surpreendeu, né? Surpreendeu. O gerente de dever é meio louco, né? A gente inventou essa falinha aí que o gerente é louco, que o gerente vai fazer maluquice aí. E ele fez vintão, ele fez torneio de vintão com 5K garantido, Fizemos, 5, 6 mil garantidos pelo buy-in de 20 reais, enfim, então... O clube hoje ele tem essa característica, né? Essa característica de a gente criar torneios divertidos, torneios pra entreter mesmo a galera aí. Hoje, só mais uma aí, só pra passar. Peraí. Deixa a Camila. Camila. Senão eu perco o fio da meada. Camila, o que é o sobrenome mesmo? Andrade. Camila Andrade, por favor, sua pergunta. Você falou da sua esposa, eu queria saber se tem muitas mulheres que jogam aqui em Sorocaba. Boa pergunta. A gente tem sim muitas mulheres, inclusive a gente já fez um torneio Ladies Only, que é só para mulheres. A gente já fez, se eu não me engano, 3 ou 4 torneios Ladies Only, só para as mulheres, e 2 torneios bacanas que nós fizemos também, foi o torneio de casais. Legal. Acho que o Medina deve ter acompanhado pelas redes aí as divulgações. Nós fizemos também torneio de casais, fizemos um especial no mês dos namorados, se eu não me engano, acho que deu 16 casais. Foi muito bacana, então hoje as mulheres estão ingressando bastante no mundo do poker. Tá bem bacana. Bacana. Eu vou aprender a jogar e vou ganhar de todas. A mulher eu acho que ela tem aquele sexto sentido, né? O feeling feminino, acho que acaba criando uma vantagem. Aquela broca que vai bater, né? Eu acho que a mulher sabe. Boa, pessoal. Já vou mandar um abraço aqui, ó. Vamos sair agora para um rápido intervalo. E aí já vou mandar um abraço pra galera aqui que já tá concorrendo, hein, ó. Tem o RB Centenário, Maria Eduarda, Fernanda Chita, Eliane Moraes,
Renan Camargo, Gabriel Bernardes e o Maicon Pereira. É isso aí, pessoal. Continue mandando aqui que no final do programa vai rolar o sorteio, hein? Lembrando novamente que só vale pela live. Só vale pela live do YouTube, hein? Coloca 103K lá, eu vou. E já concorre já, só pela live. Boa, boa, boa. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Vamos para um rápido intervalo, avisando que o jogo do Chile com Portugal foi para os pênaltis. Ó, já o Portugal bateu o primeiro, já errou e o Chile fez. Quem que bateu o primeiro Ai, ai. de Portugal? O Quaresma. Ai, ai, ai. O Bravo pegou. Rápido intervalo, já já a gente volta, pessoal. Voltamos para mais um bloco de arquibancada. Aê! Só pra atualizar os ouvintes, Boa. Portugal classificado para a final da Copa das Confederações com... Quer dizer, não. Portugal não. Chile. Confundi. Essa tá Chile, torcendo, desculpa. Chile classificado para a final da Copa das Confederações com o goleiro Bravo pegando 3 pênaltis. 3 pênaltis. Pegou 2, porque o terceiro, pelo amor de Não, Deus. ele pegou Cobrança os de 3, pênalti. cara. Nani, o Nani, olha... Os 3 bateram mal. Os 3 bateram Não mal, ele pegou deixaram os nem 3. o monstro bater. O o Chile amigo fez aqui, 3, ó, né? de mandar um recado pro amigo aqui, ó, é que o usuário RB Centinaro, que manda seu nome, por favor, aqui pra concorrer aqui. É, porque Só pelo nome da sua conta que você mandou aí na live, a gente não consegue sortear, né? A gente precisa do seu nome. RB Centinaro. Centinaro. Ele sabe o nome da conta dele. Então, manda aí o seu nome pra gente, porque você mandou o 103K, eu vou, só que a gente precisa do nome do senhor também. Cucão, Por favor, vamos passar o WhatsApp da rádio pro pessoal mandar pergunta pro Maldonado, pro nosso convidado? pode falar. Vamos falar? Pode falar. Então, por favor, você que é o oficial aqui no número do nosso Você quer me WhatsApp. pegar, né? Que eu não sei de decor, né? Não, 15, pera. 9. Eu só sei que tem alguma 96. coisa 11. Eu sou- Agora vai esperar. Eu sou o 99611 15 99611 3186. Repita, 99611 3186. mais uma vez. 99611 3186. Muito obrigado. Não precisa falar tanto assim. É isso Tá bom, aí. chega. Mande uma Muito mensagem pra nós, corneta. Faça sua pergunta sobre poker, que será esclarecida aqui agora. Beleza. Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar pro Maldonado, continuando naquele papo que a gente tava, porque né, tinha que dar o espaço aqui pra nossa querida São Paulina. Eu perguntei do. minoria. Pois é, a minoria. São Paulino e Santos aqui, a minoria hoje, né? Continuando na visão de empresário, eu queria saber de você, hoje, como que você vê o poker na visão sua de empresário? O que você acha que aconteceu de uns anos pra cá com o poker? Qual que é a sua opinião sobre essa demanda gigantesca que tem agora para as pessoas buscando para conhecer, saber do esporte, para ir a casas de poker? Porque se for ver também não tem muitas casas de poker, né? Aqui em Sorocaba são 2 clubes. Exatamente. Então, assim, para uma cidade de 700, 800 mil habitantes, 2 casas de poker, tanto é que eu ia perguntar para você também, se vocês têm previsão para abrir mais uma, porque nesse torneio que teve agora foi complicado. Inclusive o pessoal brinca, fala, pô, tem que aumentar o clube. Porque tinha né? fila gigante para entrar no torneio. Enfim. A gente tem uma cidade aí, a gente fala de Sorocaba e região, né? Sim. 700 mil habitantes, fora as cidades Sim, aí que... São Roque, tudo. Não, ele vem crescendo, o poker vem quebrando também bastante o preconceito, isso é importante. Então, há algum tempo atrás, mesmo quando eu comecei a jogar, eu via que tinha pessoas que tinham preconceito com o A próprio galera hobby. achava que era O cassino, cara jogava, né? o cara jogava o home game dele ou jogava o poker online, mas ele não frequentava o clube, porque ele tinha um preconceito com o próprio hobby, com a própria diversão, do que as pessoas vão achar, por linkar aquele lance do poker do tio, do avô que perdeu a fazenda. E não é bem assim, né? Isso. Porque hoje a gente explora hoje a modalidade esportiva do poker, que são torneios. Não, é boa então, você falar isso, porque várias pessoas, na divulgação nossa, vieram brincar. Nossa, mas poker não é clandestino? Isso, Achando por causa exatamente. dessas casas que hoje é proibido de jogos de azar, né? Em Sorocaba, no Brasil em questão, né? Exatamente, então as pessoas acabam
linkando o poker com os outros jogos de azar, que são máquinas de caça-níquel. Então é deixar claro que assim, o poker você não joga contra a casa. Então o jogador que vai lá no clube, ele vai disputar um campeonato e vai disputar contra os seus adversários, né? A casa oferece toda a estrutura, oferecem os dealers, as mesas, o jantar, o ar-condicionado, o estacionamento, a estrutura dos torneios, os prêmios garantidos, enfim. Então, o jogador vai disputar contra os seus adversários. Então, é realmente um jogo de habilidade. Ainda existe algum certo preconceito, mas por falta de informação. Acho que não é nem aquele preconceito, talvez maldoso, é mais falta de buscar informação e conhecer um pouco mais. Tanto que hoje o poker já está inserido no Ministério do Esporte como um esporte mental, então basta pesquisar no Ministério do Esporte, na Associação Mundial também dos Esportes da Mente, que regulamenta o gamão, o xadrez e outros esportes mentais, o poker também está em... O xadrez não estava sendo cogitado para as Olimpíadas? Sim. Tá sendo cogitado, mas eu creio que infelizmente não vai, porque não tem... Não, mas se vai, imagine o poker também. Mas não tem uma... Não tem, o problema do xadrez é que não tem uma confederação. Por exemplo, o pessoal do skate, eles estão tendo que criar uma confederação para conseguir representar, talvez para colocar e de certeza essa confederação organizar o skate dentro das Olimpíadas. Agora o xadrez... inclusive hoje nós temos até, né, a Confederação Brasileira, que é a CBTH, Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Só do poker. Do poker, exatamente, que é a modalidade Texas Hold'em, que é a que a gente joga. Que foi fundada, que foi um cara que lutou muito pelo poker nacional, que é o Igor Trafani, que é o Igor Federal, né? O Igor Federal, inclusive ele teve no Congresso, ele vem batalhando na parte da regulamentação dos jogos. E do um monstro. Inclusive tem até alguns dados que inclusive lá em Brasília ele passou, e eu até fiz questão de trazer para cá que a gente fala sobre, né, no caso, o vício que é da ludopatia, né? Então, por exemplo, esses dados ele vem da American Association of Games, que é uma das mais respeitadas do mundo, e alguns exemplos que as pessoas devem, por exemplo, a cafeína. A cafeína ela tem um percentual de 15% de gerar vício, o álcool 9%. Só 9% o álcool? O álcool 9%. Caramba. O trabalho 8%, o sexo 5%, a academia de ginástica 6%, a comida 6% e jogos, inclusive jogos de azar, de 1,5% a 2%. Caramba. Entendeu? Então, e é onde que a gente trata isso daí, né? Com relação ao vício. O vício é uma atividade que gera uma compulsão no seu comportamento, trazendo prejuízos sociais, econômicos, físicos e emocionais. Então, qualquer atividade hoje que a gente faça, ela existe sim uma chance de compulsão num determinado percentual da população daquela pessoa que pratica, entendeu? Só que aí o poker, por ser linkado aos cassinos, aos jogos de azar, a falta de informação faz com que generalize isso, né? E deixe ele ali envolvido junto com o bingo, com a máquina caça-níquel, com aquelas coisas, e definitivamente não é. É porque até eu acredito que a diferença de um bingo, por exemplo, a um poker, é que o bingo você depende única e exclusivamente da roleta ali, né, do número, sorte. Um ponto importante, que é comentário, eu lembro que teve uma polêmica, inclusive com relação a personagem de uma novela. Eu não acompanhei a novela. Foi a Lília Cabral, né? Isso e tal. Que ela é uma jogadora de pôquer compulsiva, enfim, acho que ela perde os seus bens. Eu não acompanho a novela, mas eu vi alguma coisa sobre isso. E inclusive ela deu uma entrevista sobre a personagem que ela exerce nessa novela, e ela deixa bem claro, o personagem que ele está fazendo, ele está utilizando da sorte para vencer num jogo que precisa de habilidade. Boa. Então, ou seja, o jogador que tenta vencer com a sorte num jogo que depende da habilidade, realmente ele vai ser perdedor. Ele não vai ser um jogador lucrativo. Exatamente. E você esqueceu de me responder. E a previsão pra abrir mais um EV? Não, aí a gente porque não tá tem. tenso, cara. A gente precisa jogar também. A gente não tem, o clube, a gente tem projeto talvez de ampliar alguma coisa lá no clube, que existe uma possibilidade de um mezanino. Aquele estacionamento ali, dá pra colocar um monte de lugar ali, cara. Nesses torneios especiais, realmente faltou espaço mesmo. A gente teve que limitar nesse último 50K
E conforme eu falei... Vocês nem tinham previsão que ia limitar, né? Tanto é que na terça-feira a gente tava lá no grupo lá e você tava divulgando lá que esse torneio, pra galera que chegasse por ordem de chamada, né? Isso, exatamente. Por ordem de chegada. Só que aí depois, eu acho que na quarta-feira que vocês decidiram limitar pra 100 inscrições, né? Isso, exatamente. Foi na quarta-feira. Foi exatamente isso. Porque senão a gente não ia conseguir. A gente ainda comprou 2 mesas, tivemos que espremer mais 2 mesas lá pra poder. Tem que crescer. E esse torneio, ele surgiu assim. Eu tava formatando um torneio, uns 50 mil garantidos, porque a gente faz. Tem os nossos torneios regulares, né? Que é quarta-feira, que é o Vintão. Que é esse pra galera que tem tá hoje ouvindo. aí, hein, galera? Se quiser comparecer lá. O pessoal que ainda não jogou num clube, quer conhecer o clube. Aí, Key, Vintão hoje. Olha aí. Ou mesmo o pessoal que não queira jogar, tá convidado a ir lá conhecer, ver o clube, observar como é que é. Pode ir lá conhecer o clube sem precisar jogar também. Hoje eu vou porque o Maldonado falou que vai me dar um bain, Aí, um ribá e um adom. Tá cavalando? O famoso maçarico que a gente fala, né? Não, porque eu sei que eu não vou ganhar, então eu duro um pouco pra brincar lá, entendeu? É isso aí. Certo. Boa, vou mandar, recadinho aqui pro nosso entrevistado, hein? Vamos ver se... O Gabriel mandou: sou sobrinho do Maldonado. Esse cara aí é o meu espelho. Sensacional. Melhor tio do mundo. Bela transmissão. Boa. Valeu. Um abraço, Gabriel. Valeu, Gaber. Tamo junto. Te amo. Boa. Bom, tem uma pergunta aqui também, hein? Manda. Outra questão aqui é boa. Na EV tem suporte para um cadeirante jogar? Tem. Dá pra entrar um Dá pra entrar um cadeirante, sim. Dá pra entrar só lá na parte de cima que não dá. Só na sua parte superior que não, mas dá. Sim, porque assim, no nosso estacionamento a gente tem uma área que é para estacionamento exclusivo para cadeirante. Tem a rampa, consegue entrar no clube tranquilamente. Inclusive já jogou um cadeirante lá. Inclusive a gente até colocou ele numa mesa que ficava próximo ao banheiro, tudo pra... A pergunta principal dele, na verdade, não é nem essa. A pergunta principal dele na verdade, tá perguntando pra você, Medina. Se vale tirar um cara de J9 e ele é cadeirante. Ah, tá, eu acho que é alguma coisa. Eu acho que é alguma coisa aí. É parada, eu vou contar essa rapidinho. E eu quero a sua opinião, Maldonado. Tem um cara, a gente joga um home game toda segunda-feira. Né, é o home da madrugada. É explicado, né? Então, a pergunta. Aí é o Miller que mandou essa pergunta, né? Pelo Vala 9 eu lembro. Pensa num cara que ele tem Rei 6 off, ele dá Reis e não tá nem aí. Aí ele tem um par de dama, ele limpa. Entendeu? O Rei 6 ele sobe e o dama ele limpa. Limpa, pra quem não conhece, ele paga a aposta mínima. Exato. Então, pra você ter uma ideia, qual que é a estratégia de jogo dele? Eu já peguei a leitura dele e eu vou espalhar. A estratégia de jogo dele é o seguinte: não, Rei 6, vai que bate o Reis, eu tô bem. Né? Então eu vou aumentar. Agora, dama-dama, eu vou dar limpo esperando alguém aumentar. Entendi. Só que aí ninguém aumenta. Aí nesse dama-dama eu tava com 10 e 2 no Big, segue. Aí eu acertei o 10 e o resto tudo lá embaixo, né? Aí eu fui jogando e tal. A hora que chega no River, na última aposta, aí eu mando o barril lá, né? Aí ele pensa e me paga e abre o dama-dama. Quem não fica queimado com um negócio desse? Não tem né? Como não queimar. Aí num home game seguinte, eu já fui pensando o seguinte: hoje eu vou queimar o Miller. Hoje eu não quero cravar, hoje eu vou queimar o Miller. O nome dele é Danilo. É o Danilo? Não, é o Miller. Ele tá no WhatsApp do Danilo. Ah, ele falou Danilo aqui, ó. O que acontece? Aí a gente tá jogando num Tree Hand já em ITM. Então a galera guarda rancor das Guarda. Não, esse home game é duro, cara. Já no Tree Hand em ITM, aí ele sobe, eu falo, não tem nada, né? Aí eu mando all-in nele com Vala 9 off, né? Num Tree Hand. Aí ele me dá o call de Rei Dama. Aí no River bate o 9. Ele se der o direito de ficar queimado. não pode queimar. Um abraço, Miller. Falando em beds, né, que a gente fala, em sair queimado, em tilt, você joga também. Maldonado, qual foi aquela vez que você mais ficou queimado num torneio? Cara, foi tantas, meu. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar aqui, mas até o final do programa eu acho que eu tento lembrar, mas foi tantas. Qual a história, já aproveitando já que não tá lembrando, qual que é a históa mais engraçada que você tem dentro do poker? Cara, história engraçada que eu tenho comigo... Se quiser contar do professor, tá valendo. Não, do professor. Professora também é pesada.
Não, mas comigo foi uma que... quando eu gerenciava um outro clube que eu comecei a trabalhar com poker, era uma final, inclusive envolve o futebol aí, né? Que vocês falam de futebol, e envolvia uma final do Paulista que era Santos e Ituano. Eu mandei um WhatsApp pra um amigo meu, eu não sei de que circunstâncias veio a conversa, eu falei assim, ó, se o Santos perder pro Ituano, eu saio pelado na rua e coloco uma peruca Black Power. Aí o que ele fez? Ele tirou o print e jogou no Facebook. Aí a galera começou a me martelar. Eu falei, não, pessoal, é o seguinte, se o Santos perder, pelado vocês não vão ser preso, né? Eu falei, vou me vestir de Fred Mercury prateado. E aí o Santos vai e perde, cara. Então você imagina, o clube era ali em cima do Berlim, que era o JK Clube. Sim. Você ficou só com o bigodinho também? Não, fiquei. Eu tava com o bigode, inclusive. Aí fiquei todo prateado de sunga lá Mas o legal foi que bombou o torneio, foi engraçado. Aí, ó, propaganda, já dá pra pedir pro Míssil fazer uma arte só de você de Fred Mercury prateado. Agora eu entendi porque você falou que não acompanha mais o Santos. Eu acho que o trauma trauma. O trauma é enorme. O trauma tá aí. Ok, tem... Eu tenho. Pera aí, rapidão. Tô pegando. Uma pergunta aqui de um ouvinte. Eu não entendi nada. Vou tentar falar devagar pra você prestar atenção, mas hein? leia com atenção pra ver se não é pegadinha isso daí. Não tem palavrão, então tá bom. Boa tarde, gostaria de mandar uma pergunta. Qual o range de mãos que vocês dão uma tribet em cima do UTG com um jogador duro? Você estando em uma posição final, geralmente vista por uma posição para blefe. Qual que é? Você conseguiu? Como que é? Repete de novo aí a pergunta aí. Peraí. Boa tarde. Eu não sou jogador profissional. Complexo. Você também sabe das coisas. Vamos lá. Sem nada. Ele perguntou assim, ó. Ele falou, boa tarde, gostaria de mandar uma Qual o range pergunta. de mãos de um tribet? Um UTG abre raise. Você dá um tribet em cima de um UTG com o jogador duro. O UTG é um jogador duro que dá um raise. Você estando em uma posição final, geralmente vista por uma posição para blefe. Então ele tá ali no botão ou no cutoque. Geralmente, se está em cima de um jogador duro e um tribet, a gente pode colocar grupo 1, no caso. Que a gente fala de... Pros leigos... Que é ás e rei, dama, ás. Thiago, pode ficar tranquilo que os leigos não entenderam nada dessa conversa aí. Exatamente. Então, por isso que eu tô perguntando, pros leigos entenderem a jogada, pra você explicar de uma forma mais clara. Que no caso, eu acho que pelo que eu entendi a pergunta aí, o UTG, que é o UTG, o que é? É o primeiro jogador a falar, porque no poker tem o botão, que é a última posição, e existe o small blind e o big blind. O small paga meia aposta e o big blind paga a aposta inteira. Que as apostas elas vão subindo conforme o tempo. O UTG, que é under the gun, que é na mira da arma, que é esse termo que se usa, que é o primeiro jogador a falar. Então, geralmente, quando o jogador abre raise de UTG, isso falando da nossa cartilha básica, que não sou profissional de poker, não estou dando aula de poker, que deixa bem claro. Mas quando o jogador de UTG abre raise, geralmente ele tem um range mais curto, ou seja, ele está jogando mãos de valor. Certo? Por quê? Porque existe toda a mesa para falar ainda, toda a mesa para tomar ação. Então, um jogador tight, que no caso ele deixou ali que é um jogador duro, então a gente usa o termo tight, que é um jogador que joga sólido, tá abrindo um raise de primeira mão de inicial, então você pode colocar ele em algum valor. Um ás e rei, um dama-dama, um rei-rei, até um par de valete, talvez, não sei, enfim, você está colocando um valor nele. E o jogador que está tribetando esse jogador, que é, no caso ele colocou na característica de ser um jogador duro, tight, que joga um range de mãos mais seletivo, para esse jogador, qual que é o range de tribet, pode ser valor também, entendeu? Então acho que basicamente é essa deu pra entender. Acho que os deu mais ou menos. Acho que os leigos esclareceram aí um pouco, né? Não mandou nome? Qual que é a pergunta do Kay? Cara, eu queria... É que você pratica o poker faz 6 anos, né? Não, que eu jogo desde 2011, né? Então, 6 anos. 6 anos. É isso aí, 6 e anos. tem o clube há 3, né? Vai fazer 3 agora, né? Isso, em setembro. O clube vai fazer 3 em setembro. E, cara, desde que você começou a jogar pra hoje, o que você trouxe do esporte pra sua vida? Eu vi que você tem umas tatuagens aí de carta e tudo mais, mas eu digo em relação ao raciocínio, ao próprio blefe mesmo, que vocês usam muito, assim. Quanto você traz disso pra sua vida mesmo? No caso do poker, assim, o que trouxe pra mim, na verdade, foi bastante, como é que eu posso dizer assim,
no caso da minha vida pessoal, me tirou muito da rotina, né? Me trouxe mais ação, mais, como eu posso dizer assim, mais dinâmica no meu trabalho. Porque eu trabalhava em banco, era uma coisa totalmente... estressante, né? Exatamente. Até brinco quando eu fiz as tatuagens depois que eu comecei a trabalhar com poker. Eu até brinco, falei, eu rasguei o RG e agora não volto mais pra banco. Mas o poker, ele me trouxe, acho que essa vontade, porque eu sempre gostei da área comercial, sempre gostei de criar, de inventar ou de estar em contato com as pessoas. Então acho que ele aprofundou mais isso, entendeu? No caso do raciocínio, não sei te dizer, acho que... Porque assim, a gente fala do poker como esporte da mente, mas na minha opinião eu entendo da seguinte maneira. Por exemplo, um cara que vai praticar uma musculação, né? Então se o objetivo dele é hipertrofia, ele vai ficar musculoso. No caso, se o cara for jogar poker, a mente dele vai se desenvolver? Também não sei. Por quê? Depende de quanto ele está se preparando para isso, porque a mente no poker ela é a base, entendeu? Entendeu? O psicológico, porque o poker ele envolve muito o ego. Porque você convive com muitas com muitas variantes ali, né? No caso, você perde uma jogada, você comete um erro, então, ou seja, você tem que estar preparado. E o que vem acontecendo hoje, que é exemplo de jogadores profissionais de poker, alguns exemplos, por exemplo, temos exemplos como o André Akari, Yuri Nerdigai, eles vêm postando um estilo de vida interessante, que é onde eles buscam praticar bastante atividade física, tem alguns jogadores buscando a yoga, técnicas de respiração. Então, jogadores que vêm trabalhando a mente para poder suportar ali um grind maçante, que é disputar esses torneios, que são, às vezes, você pega 3, 4, 5 dias de torneio. Então, você tem que ter esse preparo também. Para o jogador recreativo também é importante, sem dúvida nenhuma. O cara que vai jogar lá no clube, ele tá com a mente legal, tá tranquilo, e poder, para ele suportar tudo isso. E por isso que é o esporte da mente, né? Porque a mente, eu acho que é o alicerce ali do poker. O ouvinte que mandou um recado com essa pergunta aí complexa foi o Maico Pereira. Ele falou aqui com a gente que ele é de Londrina, Paraná. Legal. Está aqui na cidade a visita. Hoje vai lá na casa conhecer. Boa, bacana. Ele mandou um abraço pra todo mundo e falou que o dinheiro lá já tem dono, hein? Aí sim. Boa, Maico. Boa sorte pra você lá hoje, hein? Espero você lá. Dá tempo de fazer... Rapidinho, você comentou, né, sobre procurar outras atividades. Você citou o Akari. Eu li que o Akari ele chegou até a fazer técnicas de hipnose para diminuir o famoso tilt que você tem numa bad beat, que acontece, dúvida, né? Porque o poker, a pessoa que está começando a ter a experiência com poker ou que já vai se iniciar, você vai conviver com esse jogo, com essa vamos dizer assim, esse leque de emoções que envolve você, entendeu? Que nem você falou, o tilt de você cometer um erro, porque você tá sujeito a cometer... Porque o poker nada mais é do que tomadas de decisões ao longo prazo. Quanto mais decisões corretas você for tomando, ao longo prazo você, teoricamente, vai sair vencedor, entendeu? Então, no caso, o jogador ou ele perde para variância, que no caso, vamos falar o clássico Ás para Rei, que acontece. E aí, de repente, você perde isso numa reta final de torneio, numa bolha final, numa bolha de uma mesa final. Ou seja, bolha é traiçoeira. No momento importante do torneio. Então, o esporte da mente nada mais é do que você estar com a mente preparada para tudo isso. Entendeu? Boa. Vou fazer um rápido intervalo aqui agora, mas antes, vamos falar que, bom, tá crescendo aqui a live no YouTube, hein? Tava com 54 pessoas assistindo, agora já tá... Tem o Ramatiz ali, ó. Isso. É o Ramatiz, ó. Mandar um abraço pro Rama. E aí, agora caiu pra 35, mas vamos subir logo essa live aí, pessoal. É isso aí. E já tem 22 pessoas participando aqui do sorteio, hein, pessoal? Ó, ouça até o fim, que no último bloco o ganhador vai ter que entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, hein? O WhatsApp tá lá na live também, ó. O Nightbot aí, ó, tá falando o WhatsApp aí pra vocês mandarem a mensagem depois, hein? Fique atento aí. E já a gente volta, vamos falar também do futebol, né? Que tem algumas coisinhas pra falar. Eu tenho só uma última pergunta antes de a gente entrar no nosso tema futebol aí, que o Maldonado vai entrar também. Não, mas vamos entrar no futebol, mas pra ser rápido e pra voltar pro poker. É isso que é a pegada. Futebol hoje no pique. Isso. Vamos lá, rápido no intervalo, já a gente volta. Voltamos para mais um bloco de arquibancada. Aí. E
No pique! No pique, rapidinho. O São Bento, hein? O São Bento que entrou no final de semana e arrasou 3-0, mas já falamos disso, hein? Já. O São Bento anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Alisson, de 31 anos. O jogador que já defendeu o Bentão durante o Campeonato Paulista do ano passado chega para o lugar do Rafael Tavares, né? Que sofreu uma ruptura no joelho, né? Ligamento. E não joga mais essa temporada. 6 meses afastado ele vai ficar. Só ano que vem. Boa contratação, o Alisson. Boa, jogou o Paulista do ano passado. É um bom zagueiro, constante. Só não pega muito dele aí é a idade. Ele tá com 31 anos já. No campeonato passado ele ficou devendo, porque ele é bom zagueiro. Ele é que não dá pra comparar com o zagueiro do São Paulo. Mas É regular. Enfim, ele é um zagueiro Regular. Ele é um zagueiro regular. Experiente. Ele vai suprir a ausência aí do Rafael, que não é lá essas coisas também. Boa. Bentão que tava precisando de uma contratação, hein? Sim. E Pra zaga, principalmente. Contratou ele porque ele tava sem clube. Então, E ele era... é aquela questão. O São Bento tava sem dinheiro pra contratar. Então precisava aí, pra contratar um jogador, entre 8, 9, 10 mil reais. E como ele tava sem clube, contratou por menos. O Alisson também tava naquele time semifinalista, né? Do São Bento. Ah, sim, do Paulista Então, ano passado. Isso. Ele mandou bem. Foi uma temporada boa, né? Ele caiu depois. É constante. Boa contratação pra compor elenco. Sim. Semi não, né? Chegou Ele nas vai- quartas o Bentão, né? Ele vai Chegou na semi, ó. As quartas Não, caiu perdeu pro Santos. Verdade. Ele vai suprir a ausência do Rafael. Então, do Bentão é só isso que a gente tem pra falar, Cucão. É isso aí. Então, no pique, o time do nosso entrevistado, Maldonado. Olha aí. Vamos lá. Olha quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano. Campeão absoluto. O Santos que entra em campo nesta quarta-feira às 21h45. Não vou cantar a versão do hino do Santos com a versão do Boca, hein? Não pode. Não vou cantar. Lá na Ilha do Urubu enfrenta o Flamengo. Parada dura pro Santos. O Santos que tá com um vírus muito brabo lá na Baixada que tá pegando todo mundo, hein? Todo mundo fica doente O lá. Santos do ataque maravilhoso que Ah, não, vocês não, não, adoram não. aqui É no nesse Mas é o hoje. mesmo papo, né? no pique hoje. É o mesmo Sempre, papo, né? sempre O Santos que tem que tem um falar. Disso ataque- aí tá ficando chato. O Santos que tem um ataque excelente aqui, Corta o né? microfone. Troca a água lá segundo do- esse programa aqui, né? Pega o Rivotril lá. Bom, Ataque o- excelente. O Santos que vai desfalcado hoje de Thiago Maia, virose, Ricardo Oliveira, pneumonia, olha lá, hein? Que zica. Zeca em recuperação física, Gustavo Henrique e Luiz Felipe em recuperação do cirurgia de joelho, Rodrigão, amidalite, Kleber, edema na panturrilha e Yuri, dores no quadril. Tá tendo trabalho é de isso? departamento médico, Quem hein? erguer a mão, joga hoje. Todo O Santos que tá doente. com o Que você elenco tem- todo com a carinha triste lá do que você Superstar tem? Soccer. O que você tem a dizer, Maldonado? Tudo cacetinha pra O que você baixo. tem a Cara, dizer? eu virei um Santista Nutella, que eu tô por fora faz tempo. Não, mas não tá perdendo nada do seu time, não, viu? Eu Não já tá acompanhei perdendo nada. bastante, eu ficava bravo, tudo, mas hoje eu já não. Até o episódio do Fred Mercury, né? Até o episódio. Não tá perdendo nada do seu time, não. O Santos que pega o Flamengo aí, que é uma das principais metas do Flamengo aí. que sobrou, né? Arrancar um caneco e eles vão com tudo na Copa do Brasil, né? Boa, Isso tem a Libertadores também, mas vai Não ser tem difícil. não. Não, O Flamengo o não Flamengo Ah, tem. caiu mais. na primeira fase. E o Santos também vai com o Lucas Lima no meio-campo, que é um excelente meio-campista, né? Bom, o que prova- não decidiu. não, Eu só vou falar aí. Futuro sobre meia do Barça aí. A entrevista. Então, ele deu uma entrevista e ele falou que ele não tem nada certo com o Barcelona. Ele está acertado com o Santos. O Santos ofereceu o contrato para ele até 2020, se eu não me engano, com o dobro do salário que ele está recebendo hoje e com mais alguns benefícios aí. Segundo o senhor Lucas Lima, ele fica no Santos. Ele não é tonto de falar, Vamos ele ver. tem Cara, contrato ó, até dia o 31. Dia Maldonado 1º tá a gente aqui, vê. ele vai concordar comigo. É blefe, não é? É blefe. É blefe. Vai pro Barcelona. É bom. Boa, boa. Ele já tá. Já ganhou o all-in lá em Barcelona. Boa. Ó, o time provável do Santos hoje é Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota.
Renato, Leandro Donizete e Lucas Lima. E na frente, o belo ataque, Bruno Henrique, Copete e Kaique. Olha aí. Boa. Beleza. Excelente Dá ataque, pra, né? dá pra Bom. enfrentar o Flamengo lá, hein? Discorda não. Ele tem que falar, né, gente? É, não discorda Não, não. eu não sei, eu não entendo de verdade como vocês conseguem ver um ataque bom nesse Santos. Gente, deixa o menino, ele só É, quer... eu não Ele sei. só quer não. causar, ele Eu só acho, quer eu acho que ele é causar. um hater do Santos. ele é. Por aí, viu? Por aí. Alguns homens só A- querem ver o Por aí. mundo pegar é mais, fogo. É mais do São Paulo. Você vai ver a sociedade dos velhinhos vir aqui, ó. Vai atacar A você, torcida cara. jovem vai atrás de você. Vai ver só. Boa. E no pique, vamos falar agora do time da nossa querida Camila. Qual que é o sobrenome que você fala aí? Andrade. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Baixa essa mão aí, menina. Todo mundo com a mão levantada aqui, gente. Que orgulho de você. Eles estão vendo na live aqui a verdade. O Verdade São nua e Paulo crua. que não entra em campo, que não vai jogar, tá descansando. Porque foi eliminado todas as cotas Mas que não vai tinha. jogar na Copa do Brasil? Não, tá eliminado. Na Sul-Americana? Não, tá eliminado. Libertadores não foi. Nem foi. Só não foi eliminado do Seus brasileiro cornetas. porque não dá, né? Sul-Americana. Não, tem um campeonato pra Caiu. disputar ano Caiu que vem também? já. Caiu. Certo, Série B. Não, o São Paulo tá disputando a Copa Paulista, não sei se vocês sabem. Ah, é? Ele e o Santos, os dois estão com um time sub-20 lá, Ah, disputando com os times do interior. Então tá aí, São Paulo. Não tem Boa, jogo é hoje. pra tentar jogar a Copa do Brasil. Tem jogo hoje, hein? Notícias do São Paulo, Camila Andrade. São Paulo que joga só domingo, acho que às 3 horas, né? Começa o jogo, se eu não me engano. 16. Às Isso, 4 horas da tarde. isso aí. Agora, do elenco, vamos falar sobre o Centurion, que pode voltar a São Paulo em alguns dias. O contrato dele com o Boca acaba na sexta-feira, de empréstimo, né? O Boca que foi campeão esses tempos. E o Centurion também foi um dos principais jogadores. O São Paulo espera que o Boca compre o jogador, né? Porque pro time de agora não tem espaço no elenco, mesmo jogando bem. Mas, o que vocês acham aí? Seria uma boa ou não? Cara, eu só espero acho que, que o Centurião pare de espancar a esposa dele, né? Se o Centurião fosse do Corinthians, o Corinthians venderia por um x-salada e um Guaraná. É. Se fosse do Corinthians. Mas como é do São Paulo, é 50 Mas milhões o pra Boca cima. vai milhões. acabar comprando ele, cara. Eu acho que assim, o Boca tem aquele contrato de... Não um privilégio, uma vantagem, né? Na compra lá, ele tem preferência, no caso. né? Sim. Ele tem uma preferência na compra aí, e quando o São Paulo pedir, eu acredito que o Boca tenha aí cacife pra levar o famoso Bom, Centurion. É que assim, o São Paulo pagou caro nele, querendo ou não, pagou caro. Foi o empresário que comprou, né? O São Paulo não pagou o que nada. Não, hoje é dirigente, né? Antes não era. Sim. Daí ele comprou, o São Paulo quer se livrar dele logo pra recuperar essa grana. Uhum. Porém, o futebol dele no Boca evoluiu bastante. Sim, quando ele jogava no São Paulo, ele teve uma boa fase. Mas ele, eu acho que ele deixou a desejar em muitos jogos, principalmente nos últimos, né? Antes Sim. do empréstimo. Ele jogou bem Libertadores ano passado, né? Ele teve bons jogos. Não sou muito a favor, mas espero que fique no Boca mesmo. Aí. Boa. Mais notícias? Sim, o Gomes e o Arboleda fizeram o primeiro treino deles ontem. Quem? O Borboleta. Gomes e o Borboleta. Arboleda. Engraçado que fala de eu criticar o Santos aqui, mas o senhor Medina, só perguntei quem é. É um fanfarrão perguntando. Alguém do conhece São Paulo. o Borboleta? É um fanfarrão. Alguém conhece? Famoso menino borboleta. Antes, Uma pergunta? Por Sim. favor. Palmeiras que não tem mundial. não, continua não tendo. Continua não tendo. Essa vai pro teaser do Facebook de novo. E só tem 5 brasileiros, por favor, sem Coitado recalque. dos palmeirenses desse programa. Enfim, deixa eu continuar aqui. O Gomes e o Arboleda fizeram o primeiro treino deles ontem. E o treino não teve o Maxwell e o Lugano. O meia segue em fortalecimento muscular e o Lugano está resolvendo problemas particulares. Já renovou o contrato, né? Agora tá de boa, né? Não, sim, ele né? foi no INSS já Pra correr atrás. aposentadoria já. E o Maxwell que foi ótimo reforço pro departamento médico do São Paulo, né? Boa, chegou já. Exatamente. Ele era a peça que faltava no refis. Refis. É maravilhoso os senhores me criticando por causa do Santos. O Medina, vocês estão concordando aí, zoando o Cada São um Paulo. tem um hater. E a Camila não faz nada. Mas é né?
que ele tá... A Camila não falando Mas ele nada. tá que ele- falando real. hein? Obrigado. O que eu falo é coerente. Não, é que ele tá Exatamente. zoando O coisa ataque do do momento, Santos não é 5 coerente. vezes a mesma coisa. Ataque do Santos é coerente. Ô, Ah, ô chega de louco. ataque do E, Santos. ó, E o Petros, hein? O Petros fez o primeiro treino dele hoje e não foi apresentado ainda, né? Mas o volante já compareceu no CT, já treinou e ainda ficou com os jogadores do time principal pra ver o time do Sub-20 fazer o treino também. Bom reforço. Bom Sim. reforço, ótimo. Não vai falar disso aqui não. Rogério Ceni vê treino no andaime, É pra cara. Não, completar, não. completando Não. aqui o jogo treino de hoje, o Rogério subiu no andaime pra ver o Melhor o estrutura do jogo. É, Brasil. pra ver se ele consegue subir de cabeça. Ah, Ah, ele quis ver como que era o vem de jogador. cima, né, aguenta. gente? Olha que super legal. E o Lucão? Isso é notícia, o Rogério Ceni assistiu o treino do Andaime. Isso é uma Sim. notícia da Camila. Claro que Notícia. é. Gente, saiu em Gostei. vários portais. Gostei, Camila. Boa, gostei. boa. É É, notícia. time que não joga no meio de semana é cheio disso aí mesmo. É duro. É, o Lucão, também, né, polêmico, o Lucão foi multado por declaração e treina à espera de negociação no São Paulo. Aí, Leiloca. Ou seja, esse vai cair fora, hein? Está lascado. A multa dele foi de 20% do salário dele pelas palavras que ele disse após a falha contra o jogo do Atlético. Que não foi nada demais. Ele Boa. só expressou opinião de ir contra a torcida. Não foi nada demais contra a instituição de São Paulo. São Paulo tá com graça porque ele não quer jogar bola. É birra, ele é não birra. quer jogar Não, no mas E outro, sabe, o São Paulo... tá- não foi nada demais, O cara. Foi São contra Paulo os- nos foi últimos nada anos tá contra os numa fase de torcedores jogador também, brigar né, com cara? torcida, hein? Não foi Então, é nada coisa demais. feia isso, gente. São Paulo vai Tem cair. coisa Péssimo. pior aí, hein? Tem coisa pior. As declarações dele não foram nada e não atingiu a instituição de São Paulo. Não, tem coisa pior. Foi simplesmente porque ele tava de saco cheio. Mas Camila, eu comentei agora com o Henrique, mas todo mundo falou, ninguém ouviu. Eu, viu? O São Paulo não tá numa pegada de... Faz anos isso. Ano a ano tem pelo menos um ou dois jogadores que saem brigado com torcida. Sim, é ridículo isso. A torcida não tá pegando muito no pé, tá jogando contra. Claro, não joga Libertadores. Não tá, tipo, pegando no pé. Eu acho que o torcedor, ele vai lá no estádio para incentivar o time e também para criticar. Porque Sim. olha a má fase do São Paulo e é lógico que tem que criticar. Eu critico o time. Como torcedora, eu acho que, tipo, isso é um incentivo também para os jogadores tentarem ser melhor em campo. Isso, mas o problema que acontece é que a torcida geralmente pega um pra crucificar. Entendeu? Aconteceu isso com o É, o Maicon. Lucão, Ele ele foi. saiu, hoje tá comendo a bola no Grêmio. Fizeram isso com o Michel Bastos, hoje tá jogando muito no Palmeiras. O Lucão é o Muito próximo. no Palmeiras. Ó, eu acho que Casemiro. assim, é normal, qualquer time. Ah, o Casemiro. Cara, qualquer time que pega uma sequência igual o São Paulo pegou, vai ter lá no outro dia pichação no CT, acobou a paz, sabe? É, Sempre vai acobou a ter. paz. Acabou. Isso é normal, cara, normal. É isso aí. Vamos falar do nosso, do seu, não, do Thiago Do Freitas. do meu. É. Do seu hino e do time do coração de Thiago Freitas. Boa, boa. Não ligo não, pode falar, pô. Quando surge ao verde imponente no gramado em que a luz Ah, O Parmeira. hino mais rococó que existe no planeta. Calma que tem a parte Vamos Maldonado, falando, tem tá no vamos pique, falando, hoje tá no vamos falando, Viu? é. Eu tenho que falar uma coisa Sim. que na segunda-feira eu não vim porque eu tava com torcicolo, mas estava acompanhando em casa de minha TV e fiz o rococó. Minha mãe Aê. ficou olhando pra minha Ai, cara, tipo, então faz "Que que agora é ao vivo, isso?" olha lá. Vamos. Vamos lá. Que Corinthians. defesa que ninguém passa. Oi. Maldonado não tá entendendo nada. Nunca mais ele volta depois dessa. O Palmeiras que entra em campo contra o Cruzeiro hoje às 21h45 no Ananias Parque. Mais conhecido como Allianz Parque também, né? Ah, vai ser um Pergunta. jogão, hein? Vocês só vão parar de falar Ananias o dia que vocês apanharem na rua. Não, no dia não. que o Allianz Parque convidar a gente pra assistir lá, eu vou com o maior prazer. Aí eu vou claro, daí. falar Arena Palmeiras. Fala o nome que eles quiserem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Maldonado, Opa. se algum jogador do Palmeiras ganha um WSOP, a gente pode falar que o Palmeiras tem um Mundial? É, acho que sim, né? Ainda não. Não. Só individual, só. Se for o Menevente. Se for o Menevente, aí sim. Os desfalques de hoje continuam sendo Felipe Melo e Moisés, que estão recuperando, né? Ah, Moisés não é desfalque mais, É. né, cara? Toda semana agora, desfalque, Moisés. O cara vai jogar o ano inteiro aí. Arouca, Thiago Martins e Michel Bastos em recuperação física. Luan, Juninho, Mike e Bruno Henrique não podem jogar a Copa do Brasil.
E assim o Cuca, que escondeu a escalação a semana inteira. Sempre. É, Acaba com o meu cartola desse jeito. tá chato já, mas tudo bem. A suposta escalação é Praz no gol, Fabiano na direita, Mina Dracena na zaga, Egídio ou Zé Roberto na esquerda. No meio, Gabriel Furtado, Tietê. Armando o time, o Guerra. O trio de ataque, Roger Guedes, o William e Dudu. Por que o Borja não joga? Porque acabou a paz. Acabou a paz pra ele? Acabou a paz porque... E ele tá insistindo no William de centroavante, né? É o que Tá tem, bom. né? É o que tá fazendo gol. Boa sorte aí pro menino William. O que é... Palmeiras pega o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Cruzeiro que é aquele time do Mano Menezes copeiro, né? Retranca do caramba, fecha a casinha, Mata-mata, dá pra acreditar nesse Cruzeiro aí. joga por uma bola. Boa, mais alguma notícia pra acrescentar do Palmeiras? Somente. Do Diego Souza que a gente falou já no começo. Já falamos do Diego Souza. Isso. Que não vai pro Palmeiras. não vai, Que não com adianta certeza. o Palmeiras ficar assediando os jogadores dos outros clubes aí, que esquece, filho. Não vai pra aí. Não vai. No pique... Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Não muda nada. Calma, Camila, não precisa levantar. Tira a mão Calma, do peito, tira a mão do peito, tá tudo bem. Não Calma, tire a camisa e rode aqui no estúdio, por Respira, favor. Camila, Por favor. respira. Camila tava levantando, colocando a mão no Eu peito não já. sou um torcedor assíduo, mas continuo sendo anti. Boa. Aê! Pelo menos um pra me ajudar aqui. Não, tá certo. Tem que ser assim, senão não tem graça mesmo. Corinthians no pique? O Corinthians que entra em campo hoje contra o Patriotas da Colômbia. Time do Tom Brady, né? As Ele é nove- desfalque. Tom Brady desfalque hoje, não vai jogar. Primeira competição internacional do Patriotas, hein? Primeira Boa. competição. Isso dá uma internacional zica. deles. Não fala isso não, cara. É. Dá uma zica isso E aí. o meio. Você viu o São Paulo, O né? meio-campo deles é um meio-campo show de bola, hein? Se você procurar. É um meio vídeo campo que deles ninguém conhece, show de bola. É, mas eles são campeões Tom do Brady. país deles, né, Cucão? Tom Brady, Tem que camisa respeitar. 10. O país deles que é a Cucão, Colômbia, no lembra caso. o que eu falei semana Aonde passada que aqui? São Olha Paulo- o ego. O que eles ganharam lá? Olha o ego. Não, mas não tem Não ganhou ego. nada lá. Ô, Olha o ego. Patriotas não ganhou gente. nada. Mas pode ganhar, pode ganhar. assim Foi oitavo colocado no assim campeonato foi o com colombiano. Tolima. Assim foi o com Ô, Tolima. Thiago, O que eles ego tava lá ganharam? em Não cima. entendi. Eles ganharam o campeonato do Que campeonato? país deles. Não, eles foram oitavo colocado. Não foi não, cara. Oitavo colocado no Quem ganhou foi o campeonato Atlético colombiano. Nacional, É. cara. Certo, Atlético Nacional. Eles foram ganharam- oitavo ganharam colocados. a competição de para o ímpar da rua de cima. Os desfalques dos Corinthians hoje é Maicon, Jadson e Jô poupados, Nem viajaram. Danilo e Mantuan machucados, Léo Príncipe e Wilson recuperação física. Time O mistaço, Guilherme mistaço, Arana cara. hoje é opção do técnico É só três, só, Fábio Carille. Então ele Não, vai mas de olha o Moisés. ataque do Corinthians, veja aí a escalação. O Carille disse que é cedo pra poupar jogador e Vamos com o Casim de centroavante. Casinho. Então, ele Ó, deixou Maloca da Fiel. provável time, hein? Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés, Camacho, Gabriel, Romero, Marquinhos, Gabriel e Rodriguinho. 3 alterações. Na frente, Ah, já Casim. muda, né? 4. 4. Ô, Moisés vai Só jogar. que, ó, Casim, Casinho, Marquinhos, Gabriel, Camacho e Moisés. Camacho e Moisés. Não muda muito a estrutura do time, continua com um time competitivo para competição, visto que o Patriotas, o Fábio Carille assistiu jogos do Patriotas, ele não está desmerecendo a competição, não está desmerecendo o adversário, porém o Corinthians vem de um jogo difícil no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, e é normal que esses jogadores precisam de recuperação. Não, O tá jogo de certo, 33 jogos, ele jogou 31 na temporada, então ele precisa de um descanso. O jogo que vem jogando muito. O Guilherme Arana também participou, só não participou no início porque estava com a seleção, o resto ele jogou todos os jogos, né? Então são jogadores que precisam de descanso, isso não é a opção única do Fábio Carille, sim da parte biológica, fisiológica do Corinthians também. Então eu acho que o Carille acerta em poupar esses jogadores, e o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, é favorito hoje pela Copa Sul-Americana. Deixa eu ver lá, Camila. Isso aí. Não, eu gostei da escalação. Eu gosto bastante do Rodriguinho. Acho que ele deveria ser sempre usado. E é isso. Ah, cara, eu acho Mesmo que não sendo amante do Corinthians. o Carille tá fazendo certo, ele tá focando no Hepta aí, que é o que tem, né? Mas peraí, a gente tem 6. Se ganhar mais um, a gente não vai pra 9 também? É 9, Não, certo. vai pra 12. Pra 12? Se Entendi. for... Pela conta do palmeirense, a gente Não, vai se, ganhar ó, 12, então. se ganha um, vale quanto? Vale 5. Vale 5. Ganhou um vale 5.
Se Vai pra ganhar, 11. vai pra 11. Vai pra 11. É, tá certo, legal. Como chama o 11º título? Um Deca. Um Deca? É. La una décima. É, isso daí. Aí. Não, agora é 2. A Corinthians é isso, cara. Tem mais alguma coisa pra falar Só com Corinthians? isso. Nada? Guardar o jogo. Então, só pra avisar que está encerrado aqui. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Está encerrado aqui, ó, o pessoal que mandou para o sorteio. Vamos para um rápido intervalo. E aí, A na última volta... rodada de perguntas. Isso, na volta já vamos fazer o sorteio e vamos para as últimas rodadas de pergunta. Beleza, pessoal? Beleza. Rapidinho no pique intervalo. Voltamos para o último bloco de arquibancada. E agora vamos para o sorteio. Já? Já. Já? O primeiro vai ser pro 103k, Deixa hein? eu só tirar uma dúvida aqui. Cinquentão, pro cinquentão. Meu Sim. amigo Fernando Chita, o Tá famoso aqui. Toma-lhe o col lá de... Toma-lhe o col. É, Tá aqui. lá de Capão. Tá aí? Tá Vou mandar aqui. um abraço pro Chita e desejar boa sorte pra ele. no Ele, sorteio. ele é o número Fernando 3. Chita. É? É o Então número beleza. 3. Viu? Você Tá. tinha incluído a Kate Vieira aqui? Sim. Qual o nome dela? Posso fazer uma pergunta enquanto a gente vai preparando pro Não, ela sorteio? tinha mandado já. Kate. Vou fazer uma pergunta enquanto isso, tudo bem? Sim. Maldonado, vamos lá. Dealers. Dealers. Queria que você falasse um Dealers. pouquinho sobre dealers, né? Dealers é uma relação de amor e ódio com os jogadores. Por quê? Vamos lá. Porque Seu irmão é dealer, né? meu irmão é dealer. Meu irmão é dealer. Inclusive, acho que mandaram um recado pra ele lá de um home game que ele faz o jogo lá, que ele é um... Ele fez curso pra dar bad no River. Mas o dealer, ele existe sim uma relação de amor e ódio com o jogador, porque o jogador... Acho que, não sei se é da nossa natureza humana também, tem um pouco de superstição. E às vezes achar que aquele dealer dá o azar. Sim. Por às vezes, de repente, você sofrer mais bad beats ali com aquele determinado dealer. Então, tem gente que pega um pouco de birra. Eu já peguei birra. Tinha um dealer no passado que ele sentava, eu saía da mesa. Verdade. É um absurdo isso. Isso é uma atitude que não tem justificativa nenhuma. Mas existe sim essa superstição. Às vezes o jogador pega um pouquinho de birra, mas o dealer tá lá. Inclusive, até mandar aí um abraço pros dealers aí do Mais EV, mandar um abraço aí pra turma toda. Até queria citar aqui o Pedrinho que cuida lá do financeiro, que fica no balcão das inscrições, é um cara importante também nos nossos eventos. O Feijão, que é o nosso floor, que mandou muito bem no 50k, que foi o maior torneio, com o maior field de Sorocaba até hoje. Legal. O Feijão também mandou bem como floor lá no torneio, é o nosso diretor de torneios lá no clube. Mandar um abraço pra Laura e pra Tânia, que são as mulheres lá que mandam ver no jantar. E a Ju, a Camila e a Rosana, que são as meninas do atendimento. Aí mandar um agradecimento a todos da equipe do Mais EV. Pô, show de bola, hein? Boa, vamos agora pro sorteio, hein? Pessoal, olhem na câmera agora. Prestem atenção. Vai rolar aqui ao vivo na câmera o sorteio, hein? Vamos lá. Primeiro torneio pro 50k, Vamos ver quem né? vai ser o largo. Não, o primeiro sorteado é o 103. 103? Já vai pro prêmio grande, logo de cara. Vai pro bichão. Tivemos 128 pessoas. 128. 28. 28 pessoas. 28. Vamos sortear, hein? O primeiro vai pro número 5. Quem é o número Número 5? 5, Renan Camargo. Vê se para de me encher agora. Número 5. Número 5. E agora... Aqui, ô seu chato do caramba, para de me encher o saco agora que você ganhou. E agora pro... 50k, torneio do gerente. Isso, torneio do gerente, que é de 18 a 23 de julho. Torneio do gerente, 50 mil garantidos, buy-in de R$50. Vamos lá. Aí, vai lá. 28 pessoas de novo aqui. Quem ganhou? Número Número 1. 1. Número 1, o RB Centenário. Ele mandou o nome dele aqui, ó. Vamos lá. Mandou. Que foi o primeiro que mandou na Mas você vai falar o nome do cara, velho?
Por quê? Às vezes ele não usa pra esconder o nome dele, não sei. Não, ele Ele pediu um Porque nome. no poker existe os famosos oponentes, pra quem não conhece. É, cara, fala só RB mesmo. Não, ele mandou que tava... Ele deixa o nome dele aqui pra gente e a gente passa pro Maldonado. Então foi o Renan Camargo, é isso? Renan Camargo. Renan Camargo ganhou pro 103. 103K. E o RB. E o Rodrigo Batistella Centinaro ganhou do 50k, hein? Aí sim, parabéns. Boa. Boa. Aí, parabéns. galera. E Bola, vamos que uma nova promoção aqui que eu bolei agora. Não, bolei não, né? Eu lembrei que você Eu bolei fez. agora? Não, eu lembrei que o Maldonado fez. E acho que é justo. Quem chegar hoje no torneio do Vintão, falar que ouviu o Maldonado programa. tá até com o olho arregalado. Falar que ouviu, né? E assistiu na live aqui o programa Arquibancada na Rádio Fritura, vai ganhar um beijo na nuca do. Pedrinho. Ganha um beijo na nuca. O clássico Do beijo na Pedrinho. nuca do E Pedrinho. o Pedrinho tá barbudinho, então tá. Me parece um bom negócio, hein? Então, ó, pra você que não ganhou o Bahia do 103K e do 50K, se for hoje lá jogar o Vintão, ganha um beijo na nuca do Pedrinho. É isso aí. Boa. Eu Pessoal, nossa, valeu mesmo participar dessa promoção aí. Foi bastante gente participando aqui, bastante gente assistindo a live aqui. Bateu mais de 50 pessoas aqui assistindo. Foi demais, hein, cara? Gostei mesmo Show de da bola. participação. Vamos lá para mais uma rodada agora Uma rodada de de perguntas. bate-bola sobre pôquer. Vamos lá. Eu Vamos queria perguntar pra você como que você vê esses famosos jogando pôquer hoje em dia. Qual que é a sua opinião sobre eles? Qual que é a questão? Você acha que eles entendem mesmo de pôquer? Você acha que eles estão ali pra fazer uma média? Porque querendo ou não, o pôquer pra eles pode ser, sei lá, um status. Porque querendo ou não, Não, então, é interessante a pergunta, porque os famosos, então a gente tem aí alguns nomes, né? O Neymar, temos o Fernando Scherer, que é o Xuxa, Ronaldo. narrador, a Mauro Imagem, o Ronaldo, o Vanderlei Luxemburgo. É muito bom isso, e sim, eles vêm estudando o jogo, sim, porque eles vêm fazendo coaches com alguns jogadores, por exemplo, o Xuxa, ele vem alcançando os bons resultados no live em alguns torneios. Não sei precisar agora quais, mas eu acompanho alguns resultados. Ele vem evoluindo bastante no jogo, porque eles como eles estão nesse meio, eles acabam criando um relacionamento muito bom com os outros jogadores, que são o André Acari, o Felipe Mojave. Então eles acabam também usufruindo desse conhecimento com os outros players. Inclusive nós fizemos um torneio, mas a EV organizou o torneio da inauguração de um cantor sertanejo, que é o Marcos, da dupla Marcos Belucci. A gente foi lá na casa dele, fez o torneio. Tinha algumas pessoas aí do meio dos famosos. Sorocaba e tal, tava lá, né? Sorocaba, o pessoal. Então, são pessoas que estão é muito bom ver que assim, a imagem deles no poker, eles não têm nenhum repúdio com relação a isso, até porque, voltando a falar, o poker é uma diversão bacana, sadia. Desde que o jogador ele tenha consciência do controle do seu bankroll, que é Isso é importantíssimo. isso é né? importantíssimo. A gente fala muito disso, entendeu? Que o que é nada mais é do que você controlar adequar ao que você ganha, o que você destina para sua diversão. Isso é para tudo na vida, né? Sim. Acho que o cara que destina para gastar num bar com os amigos, ele também tem o bankroll dele para usar pro lazer, e no poker nada mais é também para o jogador ter essa consciência. E os famosos aí estão evoluindo bastante, sim. Tá bem bacana. O Pofechô Luxemburgo joga, né? Joga, gosta de um Gosta de um jogo. high roller, né? Gosta. O Ronaldo joga, né, cara? Ronaldo. Neymar. Cristiano Ronaldo. O Ronaldo joga também, é verdade. Também joga. Muitos famosos aí no poker. E, Isso é muito bom. aqui no Brasil, né, o poker ele vem crescendo muito, né? E em Bem. artistas também, né? Como a gente citou, Mauro Imagem, Paulo Zulu, o Neymar, né? Que é Tem um ator da Globo também, que me fugiu o nome, de Bruno, não sei, enfim, de olho azul. Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso, Também isso, joga, também. né? Esses dias vi uma matéria ele jogando um BSOP. Para quem não conhece, o BSOP é o Campeonato Brasileiro de Pôquer, que acontece, eu não sei se são 9 etapas no ano, em cada etapa é em um estado, sendo 2 em São Paulo e a última no final do ano, que é o BSOP Millions. que é Que show é de bola. sensacional. Inclusive a gente tem um campeão do BSOP do Campeonato Brasileiro aqui em Sorocaba, que é o Murilo Ruiz, que é um jogador profissional. O Muca, que é sorocabano, ele foi campeão desse evento. Se eu não me engano, em 2012 ele foi campeão brasileiro. E no último BSOP Millions que teve, o Marcão tava lá dando carta, né? Sim, o Marcão, que é nosso dealer e floor lá no Mais EV também, trabalha na equipe do BSOP, o Fino, ou seja,
É um evento monstruoso. Inclusive o WSOP já está no Brasil, que é a World Series of Poker, que é, vamos falar assim, que é um dos maiores eventos. O que mundial tem do poker, né? Já está vindo pro Brasil. Inclusive eu joguei o WSOP quando veio aqui pro Brasil. Foi um torneio muito bem organizado. Então tá crescendo demais. É muito bom ver esse crescimento e quebrando essas barreiras aí do preconceito, porque as pessoas vêm realmente conhecendo e vê que o poker é algo que pode ser feito um esporte. Exatamente. O poker, ele é um esporte. Como a gente já cansou de dizer aqui, como o Medina também disse na introdução, falando na questão de sorte. Segunda-feira. Não, na segunda-feira que você falou, divulgando que o Maldonado e o Chico eles iam estar aqui. Você falou que o poker ele não é clandestino, não é Exatamente. irregular, é um esporte que cada vez mais cresce no país, é um esporte mental, como Medina citou também, e é algo sensacional. Para quem tem a curiosidade, para quem tem a ideia de jogar pelo menos um jogo para ver como que é, sai e vá ao clube. Não é merchan não, falando sério agora, mas vá ao clube, porque assim, é sensacional. Você é diferente, totalmente diferente. Eu fui poucas vezes lá, né? Mas mesmo assim, eu saí da experiência do jogo e fui para uma mesa para sentir qual que seria a minha reação, né? Qual que seria o meu ímpeto de jogar, enfim. E é totalmente diferente, é uma coisa totalmente mais dinâmica, uma coisa mais engressada. Eu perdi pro professor, eu falei pra você, eu blefei feio lá com ele. Famoso selfie aí. Vamos deixar pra lá. blefei feio lá com ele, mas assim, é legal, é interessante você jogar numa mesa. Sim. E outra, é aquele lance também, né, da velha história que a gente tá falando aqui também, que a gente já falou aqui, é sair um pouco da frente do computador e ir praticar alguma coisa. Exatamente. E praticar um esporte, porque é um esporte. Eu sou suspeito pra falar, porque assim, eu já brinquei um pouco do poker online, mas particularmente, eu acho chato, mas é uma particularidade minha. Mas os jogadores profissionais hoje que buscam o poker como renda, está no online, porque... É muito mais lucrativo, poker, né? Porque o poker, você precisa de volume, então... Sim. O cara precisa volumar, ele precisa jogar. Então ele ali num dia ele joga 20, 30 torneios, várias telas, enfim. Então tá ali o cara que é profissional, ele vai ter que ingressar para online e estudar muito, porque para bater o field hoje não tá fácil, porque os jogadores vêm evoluindo. O poker ele vem evoluindo, né? Se você buscar o poker lá atrás, algumas jogadas que eram ali de motivos para dar coach, para ensinar o jogador, hoje é coisa natural e a evolução não para. E quando a gente fala de online, né, a gente pode falar o nome PokerStars, né, que é o maior, o maior site hoje de poker, né? A gente tem que falar dos russos, falando né? de site de poker também. É um nome que divulgou o poker, querendo ou não. Isso, falando, pegando a deixa do site de poker, também tem uma novidade bacana. A gente tem parceria com a 888 Poker, né, que também é um site de poker. E toda quinta e todo domingo às 20 horas, se você quiser conquistar uma vaga dos 103k garantidos que vai ter em setembro, você pode conquistar a vaga por apenas $3,30. Aí, galera, e é uma ouvindo? vaga garantida às quinta-feira e domingo às 20 horas. Por apenas $3,30, você pode conquistar uma vaga dos 103k garantidos e jogar aí. Eu bolei uma vaga dessa. Bolhou essa vaga? Você jogou? Joguei no domingo retrasado, eu bolei a vaga. Acho que viciado mesmo. O sabor mais amargo que tem no poker é a bolha. Eram 3 vagas. Ouviu, Mício? Ouviu? O Mício. Ouviu, Mício? Sai da bolha, Mício. O Mício foi o bolha do torneio do gerente. Vamos falar rapidinho de russos no PokerStars? A galera fala bastante dos russos. Russo. Aí, né? Hoje eu já não jogo muito online. Eu também não participo muito online, mas eu ouço muito a galera Deve ser falar. Da hora, hein? Jogar poker e beber uma vodka. Cara, você tá no PokerStars, você vê tem um vídeo, pra quem, não sei, né, pra quem gosta, que é o Poker de Rua com o Igor Federal, que é a segunda temporada. Não, acho que não é com sequela, não? É com sequela. A segunda temporada é o Federal que tá lá. Entendi. O Federal é mais legal do que o sequela. Ele fala sobre o Poker de Rua e ele fala, né, que se você tá jogando online e você não conseguiu ler o nome do seu oponente, pode dar all-in que você vai puxar, né? E russo é um problema no PokerStars. Eles dão bad mesmo, eles pagam na broca, né? A gente tem muito disso. É porque, inclusive, tem jogadores que eles gostam dessa diversão, né? Às vezes tem jogador que ele não quer se aprofundar mais porque a vontade dele tá ali naquela diversão de
sabe, de jogar, de que nem a gente brinca, de querer acertar uma broca, ou de querer ir atrás das duas pontas e acertar um straight, enfim. Então, o bacana do poker é toda essa mistura aí. Por isso é que tá fazendo crescer bastante a galera vindo. Um ouvinte aqui, ó, Lucas Henrique, falou, vamos, Maldonado! Opa, vamos, Lucas! Ele fez uma pergunta. Por que não tem torneio aos sábados? Então, o sábado é um dia complicado na cidade, sempre foi, para você fazer regularmente. Eu consigo fazer desde que a gente tenha antecipação de divulgação. Então, por exemplo, vou fazer um torneio num sábado X. Aí eu vou promover este evento, aí eu consigo fazer. Agora, regularmente, o sábado sempre foi ruim. Acho que as pessoas têm os compromissos familiares, eu não sei se é ou a balada. Deixou a semana toda. Exatamente. Aí né? o domingo acaba sendo muito bom, porque o domingo a gente faz um torneio às 4 horas da tarde, todo domingo. Porra, 4 horas da tarde, às vezes o cara já almoçou com a família, ou enfim, não tem muito o que fazer. E é um torneio bacana que termina cedo. Meia-noite acabou, então... E pra galera que curte futebol, tem TV lá, galera. Dá pra assistir futebol lá, temos, jogando poker. Tem TV. E zoando com o São Paulino de lá também. Mas pergunta aí, Cucão. Acho que o Medina... Dos ouvintes não, Medina. Você queria falar da ramirada, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Algumas coisas engraçadas que acontecem, que é a famosa ramirada, pra quem não conhece, né? Que o poker tem disso, de criar, de pegar alguns substantivos e verbalizar o negócio, né? Criar, que é, no caso, essa ramirada. Que aconteceu uma mão num BSOP e o jogador chama Ramiro. E essa mão foi televisionada. E ficou conhecido como ramirada. Passou no Brasil inteiro e foi muito engraçado. Se vocês puxarem no YouTube aí, vocês vão achar. Ele comemora uma mão que ele perdeu. E ele comemora de uma forma tão vibrante, assim, é tudo meu e tal. E às vezes acontece muito disso no poker. Eu quase fiz isso com o professor, porque a minha mão, eu não falei pra você, Medina, eu tava com um par na mesa, tava um par de 8 na mesa, e eu acho que, se eu não me engano, eu tava com 9 na mão, ou seja, 2 pares. Só que o professor tava com um par de ases, e o par de 8 já tava na mão. Aí na hora que virou, eu vou comemorar, né? Já tava feliz. Aí na hora que ele jogou os 2 ases e o dealer, né? Ele colocou pra cima, o senhor ganhou. Mas até ele ficou meio surpreso, porque eu acho que ele não se ligou que tinha 2 par de 8 na mesa. E aí ele já tava dando como perdido, mas foi... isso acontece muito. O que acontece, acho que eu já ramirei, mas em pensamento. Mas o engraçado é quando o cara pula da cadeira. Nossa, Teve um lá que correu pro estacionamento. Saiu correndo, vibrando, na hora que voltou as fichas não tava lá. Aí falou, porra, mas... o cara saiu pro estacionamento, é tudo meu. A hora que voltou, cadê as fichas, né? E tem aquela também do filme O Alto da Compadecida, o famoso fica pobre, fica rico, né? Também. Que é você bate o flop, você tá na frente, né? Um exemplo, você tem um reis-dama contra um ás e vala, né? E bate o reis já no flop, aí no river vem o ás do cara, né? Tem muito disso, cara. Uma vez que eu fiquei encafufado, você vai lembrar, pra vocês explicarem mais pros jogadores aí, que na época do nosso torneio lá, o Matheus, amigo nosso, falou de... Ruim de conta. Então, é sobre conta a pergunta. É músico, né? Ele falou pra mim que eu tenho que saber a todo momento quantos Big Blinds eu tenho. Por isso que eu tenho que ficar contando. E dependendo de não sei quanto menos Big Blind, se você tiver, já tem que dar o win já. Exatamente. E quanto que é essa conta que eu não lembro? Então, geralmente, tem jogadores que trabalham na média de 7 a 8 blinds, já é chove direto, entendeu? Porque aí você já tem que dar o win. Inclusive, eu até esqueci de passar o Mais EV Clube, o endereço, né? Sim. O pessoal quiser lá conhecer, fica na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2708, próximo ali da Padaria Real. Então, ali naquelas galerias ali, isso, né? Avenida Afonso Vergueiro, 2708. Quem quiser lá conhecer, aberto ao público, pode ir lá, seja bem-vindo. Valendo um beijinho na nuca do Pedrinho. O Pedrinho tá lá pra recepcionar. Quais são os planos pra EV aí a longo prazo? A gente, por enquanto, os planos nossos são esse do 103K, que a gente vem antecipando já, criando alguns satélites, que é o torneio de aniversário. E essa reformulada aqui que o EV veio dando ultimamente nos torneios, né? Então a gente vem agressivando bastante com relação aos torneios. Que a ideia do torneio do gerente, eu precisava formatar um torneio que fosse com dias classificatórios e um garantido bom.
E na época eu pensei em fazer um buy-in de R$120. Mas aí depois, numa noite de madrugada e tal, e pensando, eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer um torneio onde quem não vai jogar, só o cara que não tem disponibilidade. Porque todo mundo que joga poker vai jogar. Pelo menos um dia Não, o classificatório cara vai tá lá. jogar. Então é R$50. Aí deu essa loucura. Eu falei, então vai ser 50 mil por 50. Aí o gerente passou o e-mail, né? Gerente... Então foi o que aconteceu, porque a gente teve lá 560 inscrições. Acho que todo... Foi recorde de torneio? Esse é o recorde atual hoje na região. E cada vez Na mais, região. né? Cada vez com a divulgação, com o conhecimento Exato. das pessoas, com a Isso. explicação, com a ideia do poker, a galera entendendo que o poker é um esporte, que dá Exato. pra se jogar, não precisa ser rico pra jogar poker. Exato, exatamente. Que a gente tem então- para todos os bolsos. né? Exatamente. Então, Exatamente. tanto é que tem o vintão hoje. Isso, já tem o vintão. Reforçando aí, tem o Exatamente. vintão hoje. Então, com R$20 você consegue ir lá, né? Você consegue jogar um pouquinho, pelo menos. Exato, não, mas teve Consegue até ganhar. Teve um dealer nosso, que é o Thiago Freitas, e ele tava de folga e ele jogou. Mais um Thiago Freitas? Ele jogou o vintão. E o safado jogou com R$20, não gastou nada e puxou o torneio. Puxou o torneio. Ô, louco! Pô, lucrativo. e já é o terceiro jogador. Sem ribais, sem nada? Sem nada, seco. Foi lá, vintão, cravou. Nossa. E o torneio hoje, vintão, tá pagando no mínimo R$1.000 pro primeiro. Boa, cara. E Boa. aí A mais galera- a vaga pro 103. A galera aí que tá desempregada, pega o dinheiro aí do passe, R$20 aí, ó. Tá em vai lá, greve ó. mesmo? Tenta disputar aí, ó, R$1.000 pra semana, pô. Pro 103K, qual que é a expectativa de players que vocês têm? Então, ó, a gente fez um 100k já, né? Que foi no primeiro ano de EV. Que foi em 2015. O EV nasceu em 2014. Em 2015 nós fizemos um 100 mil. Nesse daí o buy-in era mais caro, que era de R$500. E nós tivemos 360 inscritos. Nesse 103k o buy-in vai ser de 200. Ou seja, bem menos que a metade do outro. Uhum. Então a gente espera aí de 400 players mais. De 400 inscrições mais aí no mínimo aí de jogadores, seja, de jogadores aí. É o que vocês estão esperando, né? É o que a gente espera. É o que vocês estão esperando, Mas porque do- a real vai ser bem pode mais ser- que isso. Então, De 2015 exatamente. pra bem cá, mais que né, isso. nesses 2 É. anos, acredito que cresceu bastante o número de jogadores aqui em Sorocaba. Cresceu né? muito. O que acontece? Hoje vem migrando muitos jogadores de home games também, porque foi como eu falei, tem muitos home games que eles jogavam só entre eles ali, tem uma turma fechada, turma de amigos, Sim. que hoje estão brincando também nos clubes. Então tá tendo essa mistura toda aí, essa ascensão dos home games também pros clubes e as pessoas que hoje estão conhecendo o poker de uma melhor maneira. Sim. Boa, mais alguma pergunta? Não, vamos finalizar, que já tá acabando o programa. Eu queria né? agradecer aí então o convite de vocês e parabenizar vocês aí, foi Fala. muito bacana. Passa a agenda pra gente, Fala a mais uma agenda vez, do EV. fala mais uma vez aí dos Ah, eventos. Tá. os regulares, né? E os eventos que você vai Isso, ter. então vamos lá, os regulares. Quarta-feira, vintão, R$20, R$1.500 rolando. garantidos. Tá, hoje rola às 8 horas da noite. Sexta-feira, Sorocaba Poker Fest, buy-in de R$50, 4.000 garantidos. A DD1, Tem a de onde R$60, nesse do Sorocaba Poker Fest. 4.000 garantidos e no mínimo a mesa final inteira é premiada. Então a gente criou uma forma de ser o Super ITM, que é o In The Legal. Money. Pra gente distribuir mais o dinheiro para que os jogadores consigam recuperar ou ter um lucro a maior no evento. Boa. E de domingo às 4 horas da tarde é o Mega Deep Bounty, que é de R$170. Só que R$40 é destinado pro Bounty, a recompensa. Ou seja, você elimina um jogador e ganha R$40. Boa. E de 18 a 23 de julho, torneio do gerente, 50.000 garantidos, buy-in de 50. E em setembro, o 103K. endereço da EV, Avenida Afonso Vergueiro, 2708. próximo ali da Padaria Real. Isso, próximo da Padaria Real. Telefone, Maldonado. Pera aí, Medina. Ó, o Telefone pra contato. O melhor telefone para contato é o meu WhatsApp, tá? Então é o 996857477. Repete. 996857477. O jogador pode me chamar, que aí eu mando um link, ele pode entrar num dos grupos para acompanhar nossos eventos. Siga a EV Boa. também no Facebook lá, que tem página A oficial gente lá. tem também EV Club no Instagram. Que Divulgação, né, de todos os eventos estão lá. Isso. E na página do Facebook EV Clube Poker Sorocaba. Faltou Mandar só os algum satélites. recadinho pra alguém? Mandar um abraço pra galera do poker aí. Eu falei, eu já mandei um abraço lá pra nossa equipe, que é muito importante. Hoje, acho que Mandar um beijo na nuca do o andamento do clube hoje vem com a somatória de pequenos acertos junto com uma equipe
focada que vem ali trabalhando forte pra gente levar o poker como um esporte, como uma diversão e uma coisa sadia. Show de Boa. bola. Tá bom? Manda um recadinho pra alguém, galera, finalizar o programa. Mandar um abraço pro Chico. Chico que tá aí, acho que deve estar Ah, o vindo Chico, hoje, né? que É, era o pra Chico- ter vindo, né? O Chico era pra ter vindo aqui. Chico que Abraço, pegou a virose lá Chico. na Vila Belmiro. Isso. Chico, O Chico. Chico, queremos você aqui, Queremos hein? você Boa. aqui também, Chico. Queremos você aqui. Chico, Isso aí. o Chico deu um pulo em Santos e pegou uma virose lá e não pôde O comparecer. Chico, ele é do Atlético Paranaense. Atlético É, Paranaense. o Chico. Ele sofre pra caramba. Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, que ela fica falando que eu nunca mando pra ela, então, Então deixa eu né? mandar, Abraço, deixa eu mãe da mandar um Camila. beijo pra minha mulher aqui, a Raquel. Senão lá em casa, ó. Ela vai ficar bolada também, igual a minha Um abraço, mãe Camila. mãe. Então, Abraço, beijo, mãe da Camila mãe, aí. linda. Ok? Eu quero mandar um beijo pro Thiago e pro Arthur que estão ouvindo a gente obrigado. aqui. Um beijo Não pra é você, também. é Um o beijo bem gostoso, tá é bom? o Thiago Pfeiffer que está nos ouvindo. E um beijo pra você também, Thiago Um Freitas. beijo pra você. Desculpa Fernandes. interromper, mas a Ana Laura, minha filha, tá assistindo lá. Boa! Beijo, Ana, Aninha. Beijo, Ana. Beijo, Aninha. Se estiver me vendo aí, papai tá aqui. Um beijo. Boa! Henrique Medina. Bom, mandar um beijo pra minha namorada, pra Bruna. E Beijo, pra minha Bruna. sogra lá, que estão assistindo e acompanhando a gente. Boa. Tá? Gente, se eu for mandar um abraço pra todo mundo aqui, eu tenho 4 grupos Manda- de home game. Não, Se eu aí for já- mandar aí um abraço lascou. pra todo mundo... Manda Fala o geral. nome do grupo. Uber. Então vamos lá. Eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal do Poker Diretoria, que é o pessoal do Miller, o Gilmar, o Gabriel, o Matheus. Me excluíram É, né? Não. e me deixaram no grupo outro, né? podre. No outro lá. Né? Mandar um abraço pro home game lá da Vila Aro, pro home game do Maico lá, que o pessoal joga na terça-feira. Né? Mandar um abraço pro meu pai, que tá ouvindo a gente também aí. Um abraço, pai. Medina Master. Isso, e pro meu irmão também, o Matheus também, que tá dando aquela força pra gente. Boa, Matheus. Né, que tá Valeu, ouvindo a você é gente o aí. cara, hein? Thiago Freitas. Agradecer primeiramente aí ao Maldonado por ter prestado aí essas informações pertinentes pra gente aí. Agradecer ao Chico também, que não pôde vir, mas deu a imagem dele, querendo ou não, a gente Sim, veiculou sim. a imagem dele E o lá. Chico é um cara muito importante lá no clube também, que Então, ele tá junto com a gente. agradecer ele aí também, mandar um abraço, melhoras. Pedir pra galera seguir a gente nas redes sociais, assine o canal lá no YouTube, curta, comente, compartilhe. O Instagram também a gente tá lá, só procurar Oficial Arquibancada. E o Facebook também, só procurar Programa Arquibancada. Segue a gente lá que em breve teremos mais informações aí sobre mais novidades. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Arquibancada. Ah. Vou mandar aquele beijão também para minha esposa Marina, meu Abraço, filho Caio. Caio. Boa, Caio! Caio, beijo do papai. Um abraço pra minha irmã que sempre nos ajuda. Como que é o nome da minha irmã? Que ela sempre muda? Karina Gonçalves. Não, Karina Evelyn. É Evelyn. Depende da semana, ela muda. Não, é Um Evelyn. abraço pra todos que participaram aqui via WhatsApp, via YouTube. Um abraço, pessoal. Acompanhe a gente sempre aqui. Um abraço pro nosso amigo Maldonado. Obrigado, Valeu Maldonado. a participação aí. Obrigado. E é isso, até mais. E sexta-feira estamos de volta às 5 horas da tarde, beleza? Falando Tchau, tudo tchau, aí. pessoal. Até mais. Falou. Abraço, tchau!